3, 2, 1. Fala, seus crentes da ZN. Eu sou o João Arruda. Eu sou o João Marcão. E esse aqui é o MJCast. Mais um, Gil. Pra glória de Deus. Ah, moleque. Você entendeu, ZN, né? Que esse convidado de hoje aqui domina ali a ZN. Zona Norte de Londrina, né? Pastoreou algumas igrejas ali já. A gente vai apresentar quem é. Você sabe quem é. Viu na thumb aí no título do vídeo. Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve. Deixa seu like aí também, compartilha com mais alguém e fala, ó, o pastor tal tá lá no MJCast hoje, assiste esse episódio e no final nossa produção vai pensar numa hashtag pra você deixar nos comentários pra saber se você foi até o fim. Nossa produção já tá dando aquele sinal ali que não vai pensar em nada, vai pensar assim, vigia. E é o seguinte, se você é de Londrina região, final de ano aí, quer pedir seu salgado pra fazer sua festa de aniversário, PG, confraternização, vai no Gente Boa, fala com o Neto, melhor lugar de Londrina ou região para você pedir seu salgado. São parceiros nossos desde o começo da MJCast, né, Gil? Sim. Segundo episódio Primeiro patrocinador. Primeiro patrocinador até hoje aí, desde o segundo episódio, mandando pra gente aquele salgado, fortalecendo a gente aqui. E tudo que tem na igreja, né, a gente fala, Neto, dá aquela força, ele tá ali. Tá junto. Então vai lá, abençoa ele também, vai na descrição, vai fazer sua festa sensacional. E ele, né, não é que ele faz assim, vou fazer pra ganhar moral, porque o bicho já tá gigante. Já tá então, gigantesco. ele faz por amor mesmo. Pra abençoar mesmo a gente. Abençoar a gente. Agora, se você quer fazer teologia aqui em Londrina, onde é o melhor lugar? Faculdade Cetro de Teologia. Eu estou fazendo teologia lá. Então, sou prova viva aí, propaganda viva. Que isso. E um grande outdoor, né, pastor? Sobre a Cetra, uma teologia bíblica que faz arder o coração, né? O Arruda sempre fala, esse é o lema deles. Não é aquela teologia que vai te esfriar, é uma teologia pastoral que vai te ensinar realmente e vai agregar no seu ministério demais. O Arruda começa ano que vem. Se Deus quiser, ano que vem tamo lá. E a gente, tipo assim, sempre fala, né, Diogo, aqui no começo, mas não é só porque eles são nossos parceiros. Se você quer tirar dúvida, vai aqui no canal, assiste o episódio com o Thiago Géser, que é o diretor do CET, você vai ver que o cara é sensacional, fera demais. Ele é especialista em teologia bíblica, né? Inclusive ele dá essa aula, né? Dá essa aula. Na graduação. E assim, né, não precisa falar muito, só falar o nome dos professores. Jodson, Pablo, Cleverson, Tiago, Mantovani, Silas Amaral, Barbosa, Rômulo, sempre é. Silas Amaral, senão eu tiro. Primo do prefeito. E o Rômulo também, que é um professor de discipulado. O Bruno Udri. Bruno Udri não tá mais. Mas tá online. Será que ele vai estar online? O Thiago falou que vai continuar top. ano que vem. E também tem um professor que vai começar ano que vem, que ele é um dos... Aos poucos vão revelando, né? Sim. Ele é um dos apresentadores de um dos quadros nossos aqui. Sim. Então no ano que vem ele vai estar lá lecionando também. Ele é um computador humano. O cara é crânio. Então, cara, eu não sei se as inscrições ainda estão abertas. A última vez que eu vi, tava 90% das vagas já preenchidas. Mas corre lá, fala com o Thiagão, faz sua matrícula, que ano que vem a turma tá chegando aí. Uma galera aqui da igreja vai fazer, né? Sim. E agora, se você quer fazer uma fachada nova? Procura no Google aí que eu tenho a ver com isso. Não quer mais, né? É folgado, hein? Não, brincadeira. Sign Logos tá lá. Dona Mara, com mais de 25 anos de experiência. O pastor... Não posso falar o nome aí. O pastor não pode falar o nome ainda. Mas o pastor é cliente, né, pastor? Sim. Sempre esteve lá com a gente e é uma empresa aí que vai com certeza agregar na sua fachada, na sua igreja, na sua empresa, na sua frota de veículos. Sign Logos, comunicação visual 33276699. É isso aí. Se você quer ser um patrocinador parceiro do MJCast, chama a gente lá no direct do Insta, manda um e-mail e vem conversar com a gente. Fechou? Agora que a gente vai ter identidade nova, a gente já vai criar os pacotes Media lá, né? Kit, O Media Kit, pá. Agora vai ficar brabo. Então chama, Diogo, que você gosta de A chamar. vinheta de milhões. Ah, moleque, vinheta rodada. Você quer apresentar ou você quer que eu apresente hoje, tio? Uma palma de salva para ele, senhoras e senhores, Pastor Silvio. Ah, moleque! Pastor Silvio, seja muito bem-vindo aqui. É um prazer ter... Pode ser você ou o senhor? Não, você. Você? É um prazer ter você aqui. Se apresenta pra galera só um pouquinho, depois a gente entra na sua história aí desde o nascimento. Primeiro, estou aqui com o coração na mão. Vocês não são bem falados por aí, não. Graças a Deus, vocês- o objetivo foi concluído. Conseguimos. Vocês são o terror de pastores e dos entrevistados, né? Então nós estamos aqui para cooperar com vocês, né, no que a gente puder. Somos aí pastores em Londrina já. Comecei a minha primeira congregação que eu pastorei, estava com 26 anos de idade. Nossa.
Me converti aos 19. Então, já estão atrasados. Me converti aos 19 anos e com 20 anos já fui o primeiro líder, 1 ano de crente, já fui líder professor de escola dominical. No 3º ano já fui líder de mocidade. Olha isso. Era uma carência que a igreja tinha na época, né? Nós estávamos vivendo na década de 80. E houve um êxodo muito grande em Londrina. Abriu-se uns campos em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso aqui, primeiro Mato Grosso, segundo Mato Grosso, região de Rondônia. Então os paranaenses começaram todos a subirem, conquistar terras lá para cima. E as igrejas nossas aqui teve um esvaziamento considerável. Olha só. Santa Rita caiu, eu me converti lá. Ela caiu de 70 membros no começo para 30 e poucos membros. Nossa, pastor. E foi bem nessa pegada que eu me converti. Entendi. E aí eu me converti nessa pegada, e aí a igreja, não sei o que eles viram na gente, e eu me converti mesmo para valer, sabe? Eu entrei com... Não foi a gente sempre faz uma pergunta aqui que é sobre o berço El Shaddai, né? Se o senhor nasceu no berço cristão. Então se você se converteu, você não nasceu num berço cristão. Como é que foi a sua infância até chegar na conversão? Assim? Eu fui católico, apostólico, romano, coroinha, rezador de missa. Que isso? Era atuante mesmo. Fui atuante. Conheci as entranhas do catolicismo. Então eu estava lá porque minha mãe frequentava não só o catolicismo, mas também o terreiro de Umbanda. Era meio... Então a minha família, eu tenho um pezinho na senzala, né? Entendi. Eu tenho um pé na senzala. Os meus bisavós, da parte de minha mãe, eles são descendentes de escravos. De escravos mesmo? Então, lá no trisavó, tataravó, são todos escravos. Entendi. E nós éramos uma família até boa na Bahia. Tínhamos casa de farinha lá, uma situação boa lá. Mas aí meu avô veio para o Paraná e deixou tudo lá, e a gente veio para cá. Então, a nossa família era uma mistura muito grande. Todo baiano, na realidade, ele mistura-se muito com o cristianismo e todas essas outras religiões afrodescendentes. É bem sincrético. É bem sincrético. Então, daí eu vim desse berço. Entendi. Eu vim desse berço. Mas aos 19 anos, eu tinha uma namorada que eu namoro até hoje, que é minha esposa, né? Sempre tem a varoa também, né? E o que aconteceu? A gente namorava. E aí ela se converteu. E ela desistiu do namoro. Não quis continuar mais o namoro. E beleza. Eu fui meu canto, o canto dela. E um dia nós fomos estudar no mesmo colégio. Colégio São José Operário. Ali no São José, ali no Leonor. Você tinha quantos anos quando você conheceu ela a primeira vez? 17 anos. 16 anos. 16 anos. 16 para 17 anos. Depois foram estudar junto? Fomos estudar junto nessa fase de idade. Aí estávamos namorando. Aí ela se converteu. E como eu conhecia ela no namoro, tal, namoro legal, tranquilo. Mas e quando nós separamos o namoro, ela veio um dia lá com uma conversinha de Apocalipse, uns negocinhos de Bíblia. Você aprendeu isso? Eu falei assim, porque eu estou convertido e tal. Falei, eu gostei dessa ideia aí, porque meu pai havia falecido, meu pai me deu uma Bíblia. Meu pai não era crente, meu pai também era dessa linha católica, mas também não era praticante. E eu pegava essa Bíblia, rapaz, eu lia a Bíblia, não entendia nada. E aí minha esposa veio com essas conversas de Apocalipse. Onde essa mulher aprendeu isso, né? Sim. Aí eu fui na igreja, terceiro culto, eu já estava lá desmanchando, chorando lá na frente. E aí foi interessante que eu me converti, e um molecão novo, tal, bem aparentado, né? E eu falei assim, não, agora... E ela quis se aproximar para namorar. Eu falei, não, agora não. Agora eu quero Jesus. E aí não namoramos mais, não ficamos longe um do outro. E eu não namorei ninguém. Fiquei mais de 1 ano na igreja, firme. Comia 2 vezes por semana, porque o resto era só jejum. Nossa. Pensa num cara que jejuava. Eu expulsava o demônio por telepatia. Sombra, igual Pedro, a sombra curava. Era um negócio interessante a minha vida. O novo convertido, ele tem esse gás. Eu vivi esse momento, sabe? Então, teve essa experiência. Então, aí depois, passado 1 ano e meio, que aí comecei a namorar de novo, a gente casou. Mas foi uma experiência assim, interessante. Eu me converti mesmo ao Evangelho. E foi uma igreja Assembleia de Deus? Assembleia de Deus. Santa Rita? O meu pastor é o pastor Gregório Pepilaskov. Pepilaskov. O Gregório foi meu pastor. Eu falei que você viria aqui, o Raimundo falou para perguntar para você sobre o pastor Gregório. O Gregório, para mim, ele é uma referência, né? Ele foi uma referência a nível de pastor Ivo, a nível do pastor Moisés, hoje a nível do pastor Elias, porque é um homem íntegro, né? O pastor Gregório, a integridade dele era invejável. Então, eu aprendi... o que eu não conseguia ser honesto,
na minha formação familiar, eu aprendi com ele. Eu perdi meu pai com 14 anos. Então o pastor Gregório ficou a referência para mim. Um homem íntegro, um homem de Deus, um homem sério. Então, ele se tornou a minha referência espiritual na época. Né? A única parte ruim dele é o sobrenome, difícil. Pepilaskov. Ele é de origem romênia, né? É difícil falar. Ele veio para o Brasil quando era criança, fugindo da Segunda Guerra Mundial. Olha que legal. Que legal não, né? Mas ele é pai do nosso doutor Nicolau, né? Nicolau Pepilaskov. Então é uma família maravilhosa, é um pessoal maravilhoso. Foi aí que eu conheci a Jesus dentro desse ambiente, né? E aí 1 ano já virou líder de mocidade, pastor? Não, o professor de escola dominical. Professor de escola dominical, perdão. Depois, passado 1 ano e meio, comecei a liderar a mocidade como segundo, né? Entendi. E aí a experiência foi. Com 21 anos, 22 anos, já fui diácono. Nossa. Aqui onde nós estamos aqui, nessa sala aqui, eu fui consagrado nessa sala aqui a diácono. Olha só. O pastor Ivo colocou a mão sobre mim e profetizou. Ele falou assim, você será pastor. Achei que ele falou, você vai no MJCast nessa sala aqui. Um dia estarás aqui, senhor. Foi interessante isso. Olha, eu legal, estava de joelho aqui nesse canto, é mais ou menos por aqui assim. E o pastor pôs a mão sobre mim. Naquele tempo a gente era consagrado de diaconato na reunião do presbitério, na parte da tarde. E ele colocou a mão sobre nós e a mim ele dirigiu essa palavra, que eu seria pastor na época. Olha só. E eu nunca acreditei nisso, eu nunca quis isso, eu sempre corri disso. Todo pastor corre. Normalmente quem corre, né? É quem Deus corre atrás. Então foi por aí que a gente começou. Ô pastor, e como que foi para a família nesse momento que você se converteu? Porque a gente já teve algumas pessoas aqui que comentaram que foi difícil, né? Ainda mais quem era de uma família católica, né? Então minha mãe era rezadeira de terço, tinha terço em casa direto. Então ela me pegou muita raiva de mim. E o que aconteceu? Ela fazia terço quase todos os dias. Eu tinha chegado ao culto, eu não podia entrar para dentro, porque ela estava rezando os terços dela com um monte de pessoas da vizinhança. Eu tinha que sentar no meio-fio e ela, por pirraça, ela fazia o terço até 11 horas da noite. Nossa. E eu tinha que sentar no meio-fio, aguardar terminar o terço e entrar para dentro. E ela pegou raiva de mim. Ela pegou raiva de mim, ficou contrariada com tudo isso, né? A minha família ficou contrariada. Eu fui o primeiro a se converter na família. E até hoje não tem muitos convertidos, não. Até hoje, meus irmãos, a maior parte não são evangélicos. Entendi. Sua mãe chegou a se converter? Sim, depois ela se converteu. Foi uma coisa interessante, porque eu tinha uma avó que ela era da Candomblé mesmo. E é a avó do meu tio também? É parte da minha mãe. Ah, da mãe, entendi. Da minha mãe. E ela adoeceu muito. E ela adoeceu muito e ela invocava muitos santos. E aí eu falava para ela assim, se o seu Santos fosse bom, tirava a senhora da sua cama, curava a senhora. E não sei o que, e foi daquele, ela foi piorando, gravando a situação. Aí eu falei para ela assim, olha, eu tenho certeza que se o pastor Gregório vir aqui com o presbítero Damásio, a senhora vai ser curada agora. Nossa, que Fiz esse Elias, desafio, né? Fiz esse desafio e o pastor Gregório veio. Veio com o presbítero Damásio, que os dois são falecidos, orou por ela, ela na hora foi curada. Nossa. Na hora. E naquela noite ela aceitou Jesus Cristo e de manhã ela partiu para a glória. Nossa. Foi uma experiência assim maravilhosa, sabe? Então a gente tinha, eu tinha uma vida com Deus assim muito próxima. Até hoje tem, mas naquele tempo era muito mais acentuado porque a gente buscava mais, né? Eu tinha uma vizinha que os demônios pegavam ela. E aí ia um pessoal de umas determinadas, não vou falar o nome para respeitar. Né? Ia lá e os caras acabavam de chegar em casa, o demônio voltava na pessoa. E eu trabalhava à noite. Eu era inspetor de controle de qualidade de uma empresa, trabalhava à noite. E o que aconteceu? Eu falei assim, um novo convertido, não é novo convertido, não tem juízo, né? Aí eu falei assim pro vizinho assim, ó, o dia que o demônio pegar essa mulher, ele pode me chamar, eu quero ver se ele volta de novo. Nossa! Olha, ousadia. Que brincadeira que eu fui fazer. Cheguei em casa, deitei, cheguei 7h30 para dormir, quando foi 8h30, Silvio, corre lá que o demônio pegou fulano lá e o negócio tá feio lá. Nossa. Cheguei lá, rapaz, sozinho, novo convertido. E ela estava já sem ar, porque ele enforcava ela, sabe? O demônio tinha uns procedimentos lá esquisitos que ela ficava sem ar. E ela aí quase morreu. E aí, rapaz, eu cheguei lá com meia dúzia de palavrinhas, ela foi liberta em nome de Jesus. Olha só. Então, até hoje, não mais teve esse problema. Eu ainda continuo vizinho dela. Olha só. Então, é assim, a nossa conversão foi genuína, sabe? Não sei se vocês lembram, vocês talvez não vão lembrar, mas teve uma época na década de 80, quase chegando na década de 90, foi lançado no Brasil o mais importante é o amor, no Novo Testamento.
Mas da nossa época. Não estava nesse dia. E nós compramos 5 mil Novo Testamento desses. E eu trabalhava na Reforma, eu entrava às 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, e eu chegava às 2 e meia da tarde. Eu não ia para casa, eu passava na igreja, pegava um jornalzão de pano, colocava todos aqueles Novo Testamento e ia bater de porta em porta. Não teve casa na região do Santa Rita que eu não bati na porta e não entreguei um Novo Testamento. Olha só. Então eu vivia isso, eu vivi isso. Então quando eu falo... Primeiro amor intenso. Foi de cabeça mesmo. Né? Foi. Na época o pastor Gregório me deu toda a autonomia para trabalhar e nós montamos uma equipe de evangelismo chamada Equipe de Evangelismo Vida e Paz. Tinha na época a equipe de evangelismo aqui da Central, né, que era Nova de Paz, pelo pastor Davi Campos, todo aquele pessoal o Silas Campos, todo o pessoal dos campos aí, e era uma muito boa. E aí eu montei essa na congregação de Santa Rita. Então nós evangelizávamos todos os distritos. Então não teve distrito que eu não evangelizei. Tem um só que eu não evangelizei, foi a Guaravera. O restante eu evangelizei todos. Maravilha, tudo. Todos, de porta em porta. Eu era um evangelista nato. Eu era. Que legal. Tinha o maior prazer. E eu tinha uma coisa. Eu criei porque eu vim do mundo, eu tinha som. Quando eu tinha 16 anos, eu já tinha som, eu já fazia baile. Eu era da pesada. Se eu não se, tá na veia, né? Por que será que o filho dele gosta dessa parte, né? Se eu não se convertesse, eu estaria hoje no inferno, porque eu tava vindo assim numa pegada. Eu tava brigando em baile, brigando, batendo, brigando, facada nos outros. Eu tava 16 anos, eu já tava virado, nesse contexto aqui, tudo em Londrina mesmo? Tudo em Londrina. Santa Rita ali, região porque eu não sou londrinense, eu nasci em São Paulo, né? Eu vim de São Paulo. Veio de São Paulo. Vim de São Paulo quando criança. Então, mas aqui que você pegou fogo. Aqui que eu peguei fogo. Eu tinha umas companhias muito ruins, né? O meu amigo de companheiro matou o pai. Gente boa, vamos trazer aqui. Não, ele foi morto na cadeia. Ele foi morto, foi preso, morreu aqui no cadeião aqui. Olha isso. Então, meus amigos eram da Barra Pesada, então a gente viveu uma vida muito triste, né? Então eu me converti, por isso que se eu não se converto, se eu não creio em Jesus naquela época, eu não estaria mais aqui. Porque eu estava na pegada assim de beber e chegar, eu fechava baile. Naquele tempo, do tempo de vocês não vão saber disso, os bailes dançantes eram feitos nas casas. E a gente chegava assim, 10, 15 molecadas assim, molecada de 15, 30, até 25 anos, e nós era da pesada. Nós chegava, se não deixasse nós entrar para dentro, nós fechava. Fechava como assim? Fechava tudo. Não, fechava, bagunçava, que ele brigava, quebrava tudo. Nossa, e agora que é violento. Era dessa pegada. Os jovens de hoje estão perdidos. O louco, parceiro. Dessa forma. Infelizmente, a gente andou por esses caminhos. Jesus não faz a vida, a gente se transformou, né? E aí, se eu não me converto, eu estava perdido. Nossa, pastor, olha só. Em paralelo a isso, qual que era a sua profissão? Sempre foi construção? Eu comecei a trabalhar nos supermercados, né? Aí depois eu trabalhei em fibra há muito tempo. E aí em fibra eu trabalhei, fiz torneiro mecânico de manutenção e fiz também controle inspetor de controle de qualidade em Porto Alegre. Entendi. Então, fibra era a caixa d'água lá? Isso, telhas e amiantos da caixa d'água, né? E eu fui torneiro mecânico da Fibra, depois fui para a Reforma, fui para a Milênio. Então eu trabalhei nessa área de manutenção. Então até hoje eu sou torneiro mecânico, fiz técnico em eletricidade, tudo. Que legal. Então eu tenho uma vasta conhecimento na área de construção. Inclusive, a gente até não citamos no começo, mas esse senhor que vos... Senhor não, né? Esse jovem aqui que vos fala é um dos responsáveis por essa estrutura que vocês veem aqui ao longo dos episódios. Quando a gente fez a reforma, o pastor Silvio acho que literalmente botou a mão na massa aqui, né? Se teve alguma massa corrida aqui, ele botou a mão, não tem dúvida disso. O pastor Silvio... essa sala aqui foi muito bem aproveitada, né? Foi um lugar muito gostoso. Eu tenho uma história na Assembleia de Deus, desde que eu me converti. Quando eu me converti, a Assembleia de Deus do Santa Rita, ela tinha um templozinho de 8 por 21. Nossa, pequenininha. Pequenininha. Aí a igreja lotava, ficava a gente pelos vitrôs do lado de fora. Era uma das melhores congregações do campo de Londrina na época. Santa Rita sempre foi muito forte, né? E aí, foi a primeira congregação a ter grupo de louvor, porque eu que montei o grupo de louvor. Foi a primeira congregação a ter grupo de louvor com metal. Olha só. E aí, por quê? Porque eu tinha o Pascoal, que era amigo meu, que era aqui da Central, levava ele para lá, a gente montava a orquestra. Legal. Foi a primeira congregação a ter grupo de louvor, que não era, na época, era um escândalo. É verdade. Era um escândalo. E nós montamos o grupo de louvor lá no Santa Rita. E a igreja cresceu muito. Aí nós começamos a fazer o templo do lado.
Então, desde lá para cá, minha vida é dentro de igreja construindo. Das 59 igrejas de Londrina, eu posso te segurar assim que 38, 37 delas, se eu não construir de baixo até em cima, eu reformei. Olha isso. Eu trabalhei muito ao lado do pastor Moisés, foi um homem que me deu muita oportunidade de trabalhar. Então, eu tenho uma experiência de construção dentro das igrejas muito... Recentemente, né, passou por uma reforma novamente, né, nos modelos das igrejas, né, outras igrejas sendo lançadas, mas também bastante reforma no modelo da igreja, né? Uma das coisas que eu achei muito bom a Assembleia de Deus, no tempo do pastor Moisés, o pastor Moisés ele deu autonomia para a gente trabalhar, e uma das coisas, eu fui o primeiro a implantar nos banheiros da Assembleia de Deus granito em tudo. Antigamente as divisórias eram muito precárias. Aí eu fui o primeiro a implantar granitos, e os banheiros hoje que nós temos, esses banheiros muito bons, fui o primeiro a fazer, fui eu. Eu entrei com essa pegada, e o pastor foi liberando e fomos fazendo, né? Então o pastor Moisés, ele era muito assim, visionário, né? O pastor Moisés era muito visionário. Aqui, nesse porão aqui, tinha 6 pilares, não sei se vocês lembram. Sim, o auditório aqui, né? Quando começou a 4 era ainda, né? E atrapalhava para visualizar. Exatamente. E tudo, aí o pastor Moisés falou, se você pode arrancar esses 6 pilares, eu falei assim, posso. Mas como você vai conseguir? Aí foi aonde eu usei a fé, né? Até hoje. Conta pra nós, é verdade, legal. Porque é o seguinte, ele é a estrutura da nave. Não podia mexer. Sim. Ele é estrutural, você não mexe numa coisa que é estrutural. Aí tinha uns arquitetos aqui na congregação da Central que não concordava, né? E aí eu tinha um engenheiro que estava fazendo as obras em Londrina também, falou assim, vamos fazer, tá, mas também não botou muita fé. Não botou muita fé. Aí o que eu fiz? Como eu tenho alguns engenheiros amigos meus, chamei, preciso fazer isso. Aí na época eu tinha o Zoco. O Zoco é um grande engenheiro só de pontes e viadutos no Brasil. Aí eu conheço ele, falei assim, doutor Zoco, eu preciso fazer um serviço assim, assim, assim. Aí eu trouxe ele aqui e falei assim, mas qual é a tua ideia? Eu falei assim, a minha ideia é trabalhar com a viga tal, aço tal, número tal. Eu fiz toda uma pesquisa, né? Ele falou assim, olha, eu vou fazer o projeto. Se o projeto bater nas cotas lá, você pode fazer. Quando uma semana ele voltou, Silvão, pode fazer. Olha só. Nossa. Aí, rapaz, Pra meter a marreta. Então, o que você calculou, depois ele viu que realmente estava certo. Exatamente. Aí ele me autorizou. Mas o que aconteceu? Quando eu comecei, aí chegou as vigas, as vigas não entravam para dentro. Eu tive que quebrar as paredes, tá? Quebrei as paredes, fiz as sapatas que ele pediu, fiz tudo que ele pediu dentro do esquema. Mas aí para erguer essas vigas, 800 quilos cada viga. Meu pai. Aí não entrava para dentro Mas assim, é que como eu não era daqui, que parte que... Sabe o auditório onde faz aqui a oração, Gil? Ela tinha, no meio assim, tinha algumas colunas assim, ó. 6 pilares. 6 pilares. 6 pilares. Você tinha que estar fazendo assim para chegar lá. Você ficava no meio assim. Agora tem aquela viga assim, né? E ela é toda a estrutura da nave da igreja. Então fica toneladas lá em cima. De pessoas em cima dessa nave. Que medo de entrar lá dentro agora. Eu tava pensando nisso. Não, mas foi o Silvio que fez, eu confio. Aí interessante que aí, quando foi peguei as vigas, não tinha empilhadeira que entrasse, porque não dava altura, o porão é muito baixo. Aí eu entrei em desespero. Aí eu falei, e agora? Quebrou uma parede. Aí agora o que eu faço? Aí eu fui andar um pouquinho por essa cidade e achei uma empilhadeira elétrica. Ela só erguia 800 quilos e a viga só tinha 800 quilos. Nossa, certinho. Aí, né, Paulinho me ajudando, o pastor Paulinho, que é do Jardim Sol, me ajudando. Inclusive a Rebeca, esses dias apresentou com a gente aqui, o pai da Rebeca. Pai da Rebeca. Aí nós entramos com essa empilhadeira aí dentro, conseguimos entrar, nós erguemos as vigas, erguemos até que ela empurrou a lava e chegou a estralar. Quando a lava veio, estralou, aí nós batemos os pés direitos lá, batemos o pé direito aqui, metemos solda em tudo. Para glória de Deus, não abaixou 3 milímetros a laje. Olha só. Aí colocamos uma massa expansiva conforme a orientação do engenheiro. Aí depois contratei uma empresa para cortar os pilares. Ela foi cortando com as furadeiras, né? Rapaz, não abaixou 1 milímetro. Tá aí até hoje. Olha só, eu lembro disso. Eu lembro que a gente começou a 4, falando, vamos fazer. E aí atrapalhava muito, porque além de perder espaço, a visualização era ruim, né? Ficava tipo um corredor assim, no meio, né? Então agora, bicho, ali ficou outra vida. Coisa linda. Como eu leio o projeto, no Senai eu aprendi a ler projeto, então eu tenho conhecimento de projeto. Então o que acontece? Tem muitas igrejas em Londrina que eu construí sem nenhum projeto. Eu mesmo calculava ferragem, calculava estaca, calculava... Tem mezaninos em Londrina que eu fiz tudo. Vários mezaninos que são
parte de galeria, eu fiz tudo, eu mesmo calculei a ferragem. Engenheiro validou depois. Meio autodidata. Que legal, pastor. Então é uma experiência que a gente vai adquirindo, né? Que eu trabalhei na Milênio eu era mecânico de manutenção e torneiro mecânico. Então lá eu fiz algumas plataformas, né? Levadas, lá eu fiz a síntese de venenos lá. A Dama agora, né? É a Milênio agora, que é uma firma israelense. Então eu trabalhei muito lá com os mecânicos, então a gente já pega muita experiência. Né? Que legal. Eu acho legal isso, que às vezes as pessoas ministerialmente ficam meio confusas em saber como podem ajudar o reino de Deus. Mas todo dom, como o senhor tem com a parte de construção, pode ajudar. Quantos templos que você construiu, quer dizer, você ficou marcado na história de Londrina com o dom que Deus deu para você. Né? Eu não entendi no início por que minha vida desenrolou da maneira que desenrolou. Por quê? Eu trabalhei no supermercado. Depois eu fui trabalhar em fibra. Então, em fibra eu conheci a mecânica grossa, a mecânica pesada. Aí depois eu fiz a tornearia mecânica, depois eu fiz a elétrica, depois eu fiz a parte de técnica, né? Então eu fui acrescentando muitos valores e muitos conhecimentos que eu fui trabalhando. Eu tive uma empresa, eu tive 7 funcionários, então eu fui trabalhando nessa área, fui agregando muito conhecimento. Quando eu me converti e que eu comecei a trabalhar na igreja, então todo esse conhecimento foi válido para a igreja. Então, você teve empresa de turno? Não, eu tive empresa de construção mesmo. Construção, que até legal. hoje eu tenho, né? Tem. Até hoje eu tenho. Que legal. Eu tenho uma empresa que chama-se Resolvesp. Resolvesp. Falando propaganda aqui, ó. Vai patrocinar Resolvesp. No tijolo. Olha aqui, né? Já está patrocinado. Então, ô pastor, mas conta para nós então agora, voltando para sua trajetória ministerial, que a gente parou na liderança da mocidade, né? Foi para a escola dominical, mocidade, e você comentou que foi ordenada diácono e muito cedo também depois pastoreou uma igreja. Como que foi esse processo aí seu, né? Então eu fui a presbítero com 24 anos de idade. 21 eu fui a diácono. E naquela época era interessante, não tinha um crivo que tem hoje. Naquela época o crivo era feito pelo pastor da igreja local. E eu não sabia que eu estava sendo investigado pelo pastor. Ele passava nos comércios da rua para saber onde eu comprava e se eu pagava. Olha isso. Naquela época era assim. Então as pessoas, eles tinham informação do seu no bairro. Naquela época, o pastor agora fazia isso, ele era muito zeloso, né? Então eu tinha lugar que você compra, né? Então se você pagava, não pagava. Então naquela época era assim. Era interessante. Então você ia ser apresentado, naquela época diácono e a cooperadora, presbítero, tinha que passar pelo colegiado da congregação. Entendi. Era o presbitério que indicava. E o pastor tinha que passar pelo presbitério, se indicasse, você ia. Aí chegava aqui não sofria muito, aqui não tinha muito crivo, não. Não tinha prova. Não, porque o pastor lá indicou. Já tinha feito. Estava indicado. Então eu fui indicado a diácono, depois a presbítero. Aí a primeira congregação eu assumi com 26 anos de idade, a congregação do Jardim do Sol. Foi a primeira pastor. Foi no Sol, olha só. Você para assumir já foi como pastor ou ainda como era presbítero? O presbítero já pode assumir congregação. Já naquela época, sim. O presbitério, ele dentro do conceito da Bíblia Sagrada, ele tem o mesmo know-how de pastor. Inclusive caiu isso na prova, hein, ele tem o mesmo know-how de bispo. E daí, como nós somos pentecostais, a gente tem que ser batizado com o Espírito Santo para ser pastor. Você lembra assim, com certeza você lembra que é inesquecível, né? Como e quando você foi batizado com o Espírito Santo? Então, existia uma particularidade na igreja do Santa Rita. Nós, todo carnaval, nós tínhamos uma vigília. E ela era muito conceituada. Então, a vigília do Santa Rita era famosa na época, né? E aí, muita gente era batizada com o Espírito Santo. Lá, noite que não é batizada 30, 40 pessoas com o Espírito Santo, era pouco. Olha só. Era uma igreja, assim, pujante demais. E eu fui batizado numa dessas noites. Entendi. Enquanto eu não fui batizado, eu não sosseguei. E eu tive algumas experiências interessantes. A minha esposa hoje, ela também é batizada com o Espírito Santo. E eu tenho uma querida irmã, hoje ela é técnica de enfermagem, ela não mora aqui mais, mora aqui em Santa Catarina, não sei se Santa Catarina ou Porto Alegre, não sei onde que é, sei que é pro sul. Ela é filha do Abner, um grande obreiro lá do Santa Rita, um homem de Deus. E ela também, a gente marcava oração 6 horas da manhã, todos os domingos. Domingo da manhã, chegava às 5h30 da igreja, orava até a hora da escola dominical. Horário de 2 horas de joelho, assim, orar 4 horas de joelho para mim era fichinha. Entendi. Não, eu saio, já nem consegui levantar do chão de manhã. Dormi no joelho. Pastor Giovanni Rapchan, que congrega aqui hoje, ele era meu companheiro de oração. Foi pastor do Sol depois também, né? Então, a gente tinha 4 horas de oração para nós, era moleza, tranquilo. Então, a gente foi batizado com o Espírito Santo nessa época, né? E a gente viu muita coisa. E minha esposa, uma vez, nós estávamos orando de madrugada na igreja,
E a gente perturbava muito os vizinhos. E um dia aconteceu uma coisa assim extraordinária, fora do normal. Minha esposa vai ouvir isso que ela vai lembrar. Nós estávamos orando e o poder de Deus estava num lugar. Aí a Selma, que é filha desse obreiro, e a minha esposa, uma cantava uma estrofe em línguas de anjos, a outra cantava outra estrofe, depois as duas fazia dueto junto. Nossa. Em língua estranha? Em língua estranha. Olha só. É uma coisa assim, eu nunca tinha visto na minha vida, sabe? Então, porque elas vão falando a mesma palavra em angelical ao mesmo tempo. Você não sabia o que estava cantando, porque você não tinha interpretação, mas a língua era tão assim, tão poderosa, tão eficaz que você ficava assim perturbado. Você ficava olhando aquele negócio, você morria de medo até, sabe? Você percebia que tinha alguma coisa no ambiente que não estava... Não era deste mundo. Não era deste mundo. Então, eu participei de muitas experiências espirituais, assim. Já tive lutas, assim, de o demônio aparecendo no pé da minha cama, assim. De a gente ver ele na minha frente, assim. Lutas espirituais, porque eu vivia enfrentando o mundo espiritual, né? O pastor Giovanni, você perguntar para ele, vai falar para você, a gente orava, tirava semanas de oração e jejum para fazer culto na praça. E uma vez, a gente estava na praça e juntou uma multidão de pessoas. Quando nós fomos orar, que nós erguemos as mãos, caiu vários demônios na hora, tudo junto, assim, um monte de gente caiu tudo ao mesmo tempo. Nossa. Então a gente experimentou isso, sabe? A gente experimentou isso, foi isso. Então até hoje isso é muito edificante para nós, sabe? E daí nessa vigília aí, você foi orar lá na frente e o Espírito Santo pegou o seu... Naquela época, quando eu fui batizado, eu não era ainda líder, né? Eu era só um membro, né? E aí enquanto eu não fui batizado, eu não sossegava. O pastor Giovanni foi batizado naquela noite, a gente foi limpar a igreja na madrugada, depois 8 horas da manhã, tinha que empurrar ele com o rodinho, porque ele não saía do chão, deitado no chão. ele não saía do chão, rapaz. Vai tocar pazinho. Não parava de chorar. Olha só, teve que tirar o pastor. É uma experiência fora do normal. E aí, como que foi para assumir a Igreja do Sol, voltando para a questão do pastoreado? Então, foi uma contrariedade com o pastor Gregório. O pastor, na época, que era o saudoso pastor Israel Sodré. Aí ele ligou que ele fazia assim, o pastor Sodré, ele era autoritário, né? Ele não tinha muito... conversa. Ele ligou para o pastor Gregório, eu preciso do Silvio Jardim do Sol, vai dar posse para ele dia tal. Aí o Gregório falou assim, não, o Silvio não está pronto, o Silvio tem 26 anos. O Silvio tem 7 anos de fé só. Não faz isso com o menino, não. Não, você não entendeu. O Silvio vai tomar posse no Jardim do Sol. 26 anos. 26 anos de idade. 26 anos até vai, se o cara, sei lá, tá pregando desde os 13. Nasceu agora 7 anos. 7 anos só. Caramba. Aí tinha uma particularidade a Igreja do Sol. Porque ela estava em decadência, infelizmente. O pastor Mendonça, saudoso pastor Mendonça, que é um homem de Deus, ele ficou muito doentinho, coitado, e a idade dele, a igreja decaiu demais. Aí depois teve outro pastor depois dele, que eu prefiro não dizer o nome, e também não deu certo. Aí quando eu assumi a igreja, tinha 7 membros, meu filho, o Lezer, era o mais velho meu, aí nós deu 11 membros. Já dá pra jogar um time completo. Não dava um time de futebol, porque não tinha reserva. Só futsal, né? Futsal dava. Aí começamos com 11 membros, rapaz. Em 2 anos e meio, a igreja era de madeira, metade de madeira. Eu construí a igreja tudo de material. E ela foi para 144 membros em 2 anos e meio. Nossa, glória a Deus. Foi uma experiência muito grande. Tive experiências assim muito espiritual. Guerras mesmo. Guerra espiritual, de expulsar demônio, assim, demônio cair no último banco da igreja, assim, que nem uma serpente, assim, arrastando Deus banco e parar lá na frente. Então era assim, naquela época o mundo espiritual ele era muito... Você vivia isso muito, sabe? Era mais nítido, né? Assim. Era nítido. Então eu experimentei isso na minha vida espiritual. Hoje eu tenho experiências assim, da qual eu vou levar para minha vida, né? Porque e como que foi, pastor, com tão pouca idade, assim, os desafios que você enfrentou ali para assumir a igreja? Foi horrível. Não foi bom, não. Porque você não fez um curso, foi assim. Eu aprendeu a nadar jogando no rio. Eu tinha teologia da idade. Eu fiz a idade. Já. Eu comia a Bíblia, né? Eu lia a Bíblia quase que 12 horas por dia. Nossa. Você quer saber? Quando eu era membro, quando eu era crente, que eu trabalhava na Infibra, eu ia no banheiro não para usar o banheiro, eu ia para orar. Olha só.
Eu tirava 3 períodos de oração durante o dia no meu trabalho. No banheiro. Orada remunerada. E tinha que orar mesmo, porque para sobreviver em fibra e aquele monte de química. Então eu sofria muito com isso aí. Então a gente sabia o que estava vivendo, né? Então, quando eu assumi com 26 anos de idade, eu não estava preparado para isso. Embora que eu fui muito bem sucedido. Mas aí houve um desgaste físico e mental na minha vida, espiritual, que aí depois eu cheguei para o pastor e falei assim, pastor, eu não quero mais, não dá mais. Aí eu peguei e desisti. Com 2 anos e meio eu fui lá e entreguei a igreja. Entreguei a igreja com 144 membros, a igreja reformada por dentro e por fora, bem arrumadinha. Mas aí, demandou tudo de você. Esgotou. Você ficou esgotado. Ah, esgotei. Mas sabe por quê? Porque na época a histórico da igreja era diferente de hoje. E a gente não recebia nem a gasolina. E você não tinha nenhuma ajuda de custo, você tinha que ir pela fé mesmo. E o que acontecia? Eu tinha que trabalhar, eu tinha 2 crianças, estava a nascer o terceiro, e aí eu tinha que escolher em trabalhar e cuidar da família, né? E aí o que aconteceu? O desemprego, subemprego, aí foi estressando. Teve dias que eu não tinha que comer. Nossa. Congregando, pastoreando, não tinha que comer. Então, aí eu comecei e falei assim, não, pera um pouquinho, tá errado. A família tá... Tô sacrificando a família. Tô sacrificando a família. Aí eu pedi... Isso é bom para quem pensa que pastor ganha rios de dinheiro e não sei o quê. Esse aí é algumas igrejas. Agora, os assembleianos faz por amor. Na raça, né? Até o pastor Wellington falou isso aqui também. Então, aí o que aconteceu? Aí o Gregório um dia passou em casa, eu cheguei do serviço, eu trabalhava com o Ofir, trabalhávamos de sócio, nós 2 juntos. E quebrava a parede inteira, que eu fazia a parte elétrica. Né? Chegava moído também. Chegava moído. Chegava 5 horas em casa, tomava um banho, eu só tinha uma Bíblia, os livros da Idade e uma enciclopédia de 10 mil verbetes da O.S. Boyer. E eu tinha que dar estudo na terça-feira à noite. Depois de quebrar a parede. Depois de quebrar a parede. E sabe quem era o meu primeiro aluno que sentava no primeiro banco? Pastor Mendonça, um crânio da Bíblia, o homem que conhecia a Bíblia, tudo. Aí eu tinha que dar estudo para ele, olhando para ele, aquele homem me medindo. 26 anos. 26 anos. Ele, o pastor Jó Claudino, tudo gente de 40, de 60 anos de ministério, pessoas olhando aquele moleque de 26 anos, dando estudo. Nossa. Rapaz, eu passei apurado. Não foi a verdade, não foi brincadeira, fácil, não. Mas Deus deu tanta graça, o pastor Mendonça chegou a me elogiar. Mas ele era muito crítico, assim, pensa num homem sério com Bíblia, sabe? Então eu passei por isso, então isso me amadureceu. Uma escola. Te ajudou, né, a se formar como... Exato. Aí o pastor Sodré saiu de Londrina, veio o pastor Ivo, aí o pastor Ivo, o pastor Ivo, ele estava com algumas mudanças, aí eu falei, pastor, não vou continuar mais, né, saí. E continuei congregando aqui na Avenida Central, congreguei com o pastor Wellington, morei aqui no centro. E aí eu tive uma dificuldade muito grande financeiramente naquela época. Ganhava muito dinheiro, mas perdi muito dinheiro rápido, né? Aí eu vivi uma vida muito difícil. Então eu tive uma experiência muito forte com Deus. Então, pastoreei lá, depois eu fiquei 17 anos no Santa Rita como segundo dirigente. Ah, depois desse período então, que você entregou a igreja, ficou aqui um pouco? Antes de ir para Santa Rita, antes de ir para o Jardim do Sol, eu já era presbítero no Santa Rita. Sim. Depois eu voltei para Santa Rita, porque os obreiros, eles vão lembrar disso, se eles estiverem ouvindo isso, eles vão lembrar que eu estava congregando aqui com o pastor Wellington, congreguei 1 ano, e congreguei aqui na Central. E aí depois o Sérgio Antônio? Pastor Wellington. Entendi. Aí como eu mudei para Bandeirantes, eu congreguei 2 anos e meio com o pastor... Era Osmar ou Geraldo? Não, pastor Geraldo. Mas antes de acontecer tudo isso, aí os obreiros de Santa Rita escreveram uma carta pedindo para mim voltar a congregar lá com eles. Aí o que aconteceu? A igreja de Santa Rita só estava coberta e rebocada. Não estava pronta, aquela grande igreja de hoje. Aí eu voltei para lá e entrei com tudo. Sempre que ele vai, tem que arrumar alguma coisa. Aí terminamos a igreja, eu terminei toda a parte elétrica, toda a parte de construção da igreja, junto com o Monerias. E terminamos a igreja. E né, nessa pegada eu fiquei 17 anos como segundo dirigente do pastor Gregório. E era para o pastor Gregório que estava lá ainda. Era o segundo. Então, aí o Gregório ficou doente, eu dirigi a igreja no lugar do Gregório, eu fiquei um tempo com o pastor responsável. Então o Gregório foi seu mentor mesmo, ele te ensinou tudo sobre o pastoreio. Sim, o Gregório, ele é meu mentor. Ele é meu mentor.
Ele é o pastor que me formou. Eu só não presto mais porque eu não aprendi tudo com ele, porque eu não coloquei em prática, né? Mas ele me ensinou todo o caminho. Olha só. E aí depois de 16 anos já foi para assumir outra igreja, pastor? Não, como que foi esse chamado para voltar para... Então, aí depois do Santa Rita, aí eu saí do Santa Rita, né? Porque houve um episódio muito triste no Santa Rita, foi uma divisão que teve lá, né? Aí eu não quis ficar lá mais, eu fiquei muito contrariado, chateado. O pastor Gregório estava vivo, né? Tava vivo, só que já tinha entregado a igreja com outro pastor. Sim. Ele ficou muito doente, né? Ele morreu do que, o pastor Gregório? O pastor Gregório, ele teve várias enfermidades, falência múltipla dos órgãos. Mas já estava de idade, né? Estava de idade, Então, aí foi uma experiência muito horrível lá no Santa Rita, com essa divisão. Judiou muito dele, judiou muita gente. Aí eu saí de lá, não quis continuar lá. Uma igreja que a gente ama muito. Então, é assim, a experiência nossa como pastor, a gente aprendeu muitas coisas boas, mas passou por muitos perrengues. Eu passei dificuldade financeira. Eu fui chamado para pregar na cidade de Erechim, eu era presbítero, pastor da igreja do Jardim do Sol. Olha a situação. E eu não tinha nem sapato para vestir, calçar. Meu sapato que eu tinha um buraco embaixo. Eu tinha que orar, a gente orava sempre com as costas para a igreja. Eu colocava um pé em cima do outro para tampar o buraco, porque eu tinha um sapato tudo ruim. Tudo furado. Nossa. E eu tinha que pregar nesse congresso lá em Erechim, na igreja Assembleia de Deus Russa. Nossa. Igreja russa? Russa, Assembleia de Deus Russa. Será que ele foi... Eu quero que o Fiuza coloque aqui na tela, porque a roupa que eu usei como mafioso russo é do pastor Silva. Olha só. Então talvez ele tenha ido com essa roupa lá. Aquela lá é da África. Aquela da África. Põe aí, Fiuza, com a roupa do pastor Silva. Aquela foi da África. Eu fui na África, não estive na África. Então, aí eu tava orando a Deus, meu Deus, nem que eu fazia para ir pregar numa igreja de Assembleia de Deus Russa, lá em Erechim, sem sapato. Pegou frio lá? Tava frio, pastor? Não tava frio. Aí eu tava na rua Sergipe, né? E aí eu tava olhando a vitrine assim, olhando o sapato, e eu não tinha dinheiro para comprar o sapato. Não tinha, literalmente eu não tinha. Eu tava passando no Jardim do Sol, às vezes não tinha comida. E não dava para passar no crédito. Não dava, você não tinha naquela época, você não tinha crédito. Nem tinha crédito. Você estava desempregado, vivendo só de subemprego. E aí, quando eu estava olhando a vitrine, chegou o já falecido, o presbítero Antônio Ramos, ele bateu no meu ombro assim e falou assim: escolhe o sapato que eu pago. Nossa. Aí eu entrei para dentro, escolhi o sapato, ele pagou o sapato, foi com aquele sapato que eu fui pregar. Olha só. Aí eu preguei 4 dias lá em Erechim. Primeiro, aquela Assembleia de Deus, para vocês terem noção, a experiência que eu tive com Deus foi tão forte naquele lugar, que quando eu cheguei, aquela igreja era linda. Ela tinha lustres, todo o assoalho dela é de marfim. Nossa. A coisa mais linda do mundo. Eu falei, o que eu vim fazer aqui? De repente, encostou 2 ônibus indo da cidade de São Paulo. A maioria dos músicos daquele ônibus era da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Nossa. Eles cantavam e tocavam em 3 idiomas: inglês, português e russo. Caramba! Rapaz do céu, eu falei, o que eu vim fazer aqui? Pregar aqui ainda. O que eu vim fazer aqui, rapaz? Eu entrei em desespero. Aí, mas na primeira noite preguei normal, segunda eu nunca vi o senhor pregando. Qual que é o seu estilo? É mais pentecostal ou é mais Não, comedido? textual. Eu sou textual e sou mais tranquilo. Sou mais tranquilo. Tem. E aí o que aconteceu? Rapaz, aí tinha um cara que estava lá para ele tocava um instrumento lá, que eu nem sei o nome do instrumento, eu nunca vi daquele instrumento. Ele tocava muito, e ele tinha um rabo de cavalo. Naquele tempo, um rabo de cavalo. Na Assembleia. Para mim, aquilo ali me incomodou o tempo todo. Escandalizou. Me incomodou o tempo todo, rapaz. Esse cara... Eu quero mostrar tudo de história do comportamento que nós tínhamos aqui, tudo bem assim, né? Aí na segunda-feira que eu fui no encerramento do trabalho, o primeiro a ser batizado do Espírito Santo foi aquele rapaz do rabo de cavalo. Olha só. Então é assim, sabe? Pra dar uma quebrada mesmo, né? Sim. Aí mas até hoje aqui, você chegar com um rabo de cavalo aqui, até hoje. Coquinho samurai. Por mais que mudou muita coisa, ainda fica, o que esse cara tá... Então foi experiências que eu tive, assim, muito assim, interessante, né? Fora da casinha. Que legal. Legal. Então, depois fui lá, quando eu fui sair, o pastor veio me agradecer, ele me deu tanto dinheiro para mim, que eu falei assim, o que eu vou fazer com esse monte de dinheiro? Que isso? Nunca vi. O pai me deu dinheiro, hein? Olha eu fiquei contente daquela casa. Rapaz. Vou sapato novo e voltar com dinheiro. Olha. Então é assim, Deus cuida da gente, Deus sempre cuidou. Os detalhes. Então eu tive experiência assim, muito forte, sabe? Experiência muito grande. Uma vez o pastor agora passou lá no Jardim do Sol, eu estava estudando, vim para pregar à noite. E ele viu que eu só estava comendo um caldinho de feijão com sal, a única coisa que tinha. Nossa. Então, assim, aí
Tinha uma irmã que estava grávida lá no Jardim do Sol e estava passando uma dificuldade muito grande. E a central mandou uma cesta para atender essa irmã. E eu olhei para a cesta e falei assim, será que eu tiro alguma coisa para mim? Eu não tiro. Eu não tive coragem. Dei toda a cesta para a irmã e não peguei nada. Então, por quê? Porque eu sempre fui... eu aprendi ministerialmente a depender do Senhor. Sim. Eu aprendi que se Deus não cuidar de você, então você não está no caminho. E essa é uma das lições mais difíceis de aprender, né? Dependência, né? Então eu aprendi a depender do Senhor. Hoje eu tenho convicção do que eu faço, tenho convicção da minha chamada. A igreja hoje tem uma ajuda de custo razoável, a gente não pode reclamar. Mas eu trabalho, tenho a minha empresa, né? Por quê? Porque se a igreja não tiver aquele dinheiro para dar, para mim não faz falta. Eu continuo trabalhando normalmente, trabalho com amor, com carinho, porque eu sempre aprendi que ministério não é cabide de emprego. Ministério não é cabide de emprego, ministério não é carreira, ministério é vocação. É vocação e amor pelas almas. Esse negócio de você encostar numa igreja, igual um obreiro falar para mim, eu queria trabalhar na igreja, ganhar 3 salários, já não ia nem trabalhar mais. E aí, sabe, ele falou queimou na largada já. Aí eu falei assim, eu vou falar, não quero magoar ele, né? Mas ele começou, não ficou 2 anos, parou. Não, porque não dá certo. Não dá, você tá com esse pensamento. Ministério não é para encostar, para você não trabalhar, pelo contrário. Ministério você trabalha 4 vezes mais do que você trabalha. Ministério é para quem não quer. Não para quem quer. Exatamente. É para quem é chamado, às vezes a pessoa tá fugindo, mas Deus chamou. Nesse contexto todo, existe sempre uma coisa para quem é pregador, que é a primeira vez que você prega. Então, você como novo convertido, você lembra a primeira vez que você pregou? Foi aquela pregação que você faz aquele texto gigante e prega em 15 segundos tudo? Como é que foi? Você lembra? Então, isso aí não vou esquecer nunca. O que aconteceu? Lá no Santa Rita, teve um problema para resolver ministerialmente no sábado à noite. Era culto de jovens. E todos os obreiros precisaram se retirar do púlpito para ir numa salinha à parte e resolver um problema que aconteceu lá, que eu notei hoje, não sei o que aconteceu. Aí ficou no púlpito só o Abner, que era meu líder de mocidade, né? E eu. E ele falou, você vai pregar. Que maravilha. E quando eu me converti, eu tenho uma experiência interessante. Eu me converti, eu já quis comprar um terno. Eu nunca tinha usado um terno, né? E eu comprei um terno. E eu fui no centro comprar um terno. Eu era um molecão novo, bonito, assim, né? Aí a mulher que veio me atender falou, você quer um terno pra quê? Eu falei, não, porque eu sou evangélico. Mas que desperdício, né? Falou desse jeito pra mim, eu fiquei E eu fiquei sem jeito, rapaz. O meu primeiro terno foi um verde musgo, sabe? Eu chego lá e falo, sou evangélica, menina, graças a Deus. Eu era muito assim, né? Apanhadão, rapaz apanhadão. Aí tá, comprei aquele terno. E eu fui com aquele terno naquele culto, naquele dia. Aí o pastor falou assim, você vai pregar hoje. Aí eu falei, mas pregar hoje? Eu nunca preguei, né? Aí o primeiro versículo da minha vida que eu preguei, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Assim começando aquele que vos chamou, sede santos vós também, em toda a vossa maneira de viver. Pensa numa mensagem que eu dei porretada. Bateu, já começou assim. Já comecei desse jeito. E então, foi de surpresa, hein? Foi de surpresa. E sabe o que aconteceu? A glória de Deus veio no culto, foi uma benção. Então, daquele dia para cá, eu comecei a ficar assim animado, né? Entendeu que tinha chamado. Acho que ia dar certo. E é diferente, porque normalmente o primeiro sempre frustrante, né? O primeiro sempre, primeira pregação sempre é uma decepção. Que legal. Eu fui muito bem sucedido. Depois eu fui na escola dominical, só que eu não era bobo, sabe? Sabe o que eu fazia? Eu destoava da mocidade, eu não andava no meio da mocidade. Os meus companheiros de ministério, na época, era Damaso de 70 anos, Marcílio de 40 anos, pastor Gregório de 70 anos, só gente de velhos. Andou com sábios. Só andei com o pessoal velho, eu não andava no meio da molecada, sabe? E então, aí que eu tinha esse sede de aprender. E aí, quando eu tinha que dar aula no domingo, eu ia para casa do Marcílio Damaso, que hoje ele já tem uns 70 anos, mais de 60 anos, eu ia para casa dele do Marcílio, eu preciso dar aula no domingo. Senta aqui, Silvio. Nós dois comíamos a lição na quarta-feira, para no domingo eu estar pronto para dar aula. Entendi. Você entendeu? Então era assim. Tinha uma dedicação. Então, quando te chamou, você já estava preparado. Não, eu me dediquei, eu não brincava em serviço. Improviso, não. Eu tinha uma vida de jejum, eu jejuava toda terça, quinta e sábado. O meu jejum era 18 horas por dia. E eu trabalhava na Refor, a mecanização da Refor. E tanto que eu peguei saturnismo lá, quase morri, fiquei 21 dias internado.
Como que é isso? Peguei saturnismo no sangue. Saturnismo? Que é? Por causa da chumbo. Chumbo ácido, né? A bateria de chumbo. Eu quase morri. Eu trabalho na Rondopar, mas não fico na Cuidado com o chumbo, de saturnismo. O chumbo do sangue. Até hoje eu tenho sequência. Sério? Lá o pessoal faz exame de sangue direto. Ficou chumbado, professor. Você. Então, e eu quase morri. Então, mas aí eu jejuava muito, sabe? E jejuava. E por a gente jejuar, a gente tinha uma vida com Deus muito íntima, né? Sim. Então, eu lembro até hoje que o Senhor apareceu para mim. Eu estava na Infibra e na hora do almoço a gente tinha 2 horas de almoço. Aí tinha umas sacarias de amianto que a gente ia lá para se esconder. De amianto. Aí eu deitava lá para a gente descansar na hora do almoço. E um dia, rapaz... Você é radioativo. Radioativo. E aí eu orando a Deus, rapaz, fui lá naquela sacaria, orei um pouquinho, deitei lá e aí tive uma visão. O céu baixou em cima de mim assim. Deus falou, sai daí. Não, foi uma visão assim, fora do normal. Aí eu tava naquela... Aí eu vi uma nuvem assim, bem... Nuvem totalmente diferente, uma coisa que eu nunca vi naquele igual. E uma voz saiu assim, prega a palavra. Só a palavra. Aquela voz saiu da nuvem, né? Então, dali para cá, eu fiquei assim, sabe, tomado na Bíblia, sabe? Então, eu sou um amante da Bíblia, estudo Bíblia, eu gosto da Bíblia muito, 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 eu estudo Bíblia. Entendi. Então, eu gosto, sou apaixonado pela palavra. Pela Bíblia. E você sempre foi altão desse jeito? Quantos metros o senhor tem? Eu tenho 1,91. Nossa. Pra quem também talvez esteja vendo, pastor, parece alguém que eu vejo aqui na sede, é pai do nosso querido Caleb, né? Exatamente. Também, Caleb, super atuante. Ele é o mais novo, pastor? Ele é o caçula. É o caçula. São 3, né? Você falou comigo. São 3. O Lezer, 37 anos, tem o William, depois 33, não, 34, 35. E o Lucas agora, que tem 30 e poucos anos. Que né? dá mais trabalho, é o Caleb. É só homem, então. Só homem. 3 eu tenho 4 netos. 4 netos? 2 meninos e 2 menininhas. Olha só. Pelo menos a esposa não tá sozinha, tem umas 2 netinhas aí. Sou muito abençoado com isso aí. Olha isso. Ô, pastor, eu falava, pastor Silvio e tal, sempre associei muito com o Semiramis. Quando que entrou o Semiramis na sua vida aí? Então, quando eu deixei de pastorear o Jardim do Sol, fiquei alguns anos sem pastorear. Aí eu fiquei 2 anos e meio no Jardim Bandeirantes, 1 ano e meio com o pastor Wellington, e depois eu voltei no Santa Rita, morei mais 2 anos, e fiquei acho que 1 ano aqui na Central. E nesse período eu não quis pastorear. Tá. Aí eu estava assim, congregando, pastoreando, ajudando nos pastores, e aí surgiu uma situação no Semiramis, de um pastor lá. Aí o ministério me ligou para mim, eu estava no trânsito trabalhando. Se dá para você vir aqui agora. Já penso. Aqui na Central, eu falei, tô indo aí. Aí quando eu cheguei aqui, aí o pastor me perguntou se eu queria. Eu falei assim, dia tal você vai assumir o Jardim do Conjunto Semiramis. Era o pastor Ivo ainda? Não, pastor Moisés. Era o pastor Moisés. Aí eu falei, como assim? Você pode ir para lá? Eu falei, pastor, eu não sei porque eu não sei. É para ir? É para ir. Aí eu fui para casa, chorei. Falei, que eu fiz? Vida? E aí eu fui. Aí eu fiquei 12 anos e meio no Semiramis. 12 anos? Então, por isso que ficou muito marcado, né, pastor? 12 anos. 12 anos e meio. Aquela igreja eu reformei ela por dentro e por fora 2 vezes. Né? Então, Deus me abençoou muito lá. Depois eu fui para o Quadro da Sul, fiquei 4 anos e meio. Você chegou a conhecer meu pai, né, pastor? Não, você não lembra? Eu acho que não, se foi o pastor Moisés que... o Caetano. Sim, o Caetano. Conheceu? O Caetano é uma benção, o Caetano. Conheci ele no Maria Cecília. Maria Cecília, né? O Maria Cecília, quando estava enchendo a laje, eu fui lá ajudar a encher a laje. Então. Eu fazia passar as mangueiras lá quando enchia a laje. Eu tenho uma memória deles enchendo lá. Ele e o pastor Ananias. Ananias Abraão, nome de Deus. Nome de Deus. A igreja de Maria Cecília, eu fiz alguns cultos na rua lá. Eu fabriquei uns postes de ferro e colocava uns holofotes na ponta do coisa e mandava som. Eu montava uma igreja na rua. Colocava bancos e cadeiras e tudo, e com holofote, som e tudo. E nós tínhamos a liturgia que acontecia dentro da igreja, acontecia na rua. Era uma igreja ao ar livre. Entendi. E nessa época porque meu pai, desde que construiu, ele estava lá, né? Desde a da igrejinha de cima. Seu pai era uma referência para nós. Então ele estava nesse conheceu, então. Ele era uma referência. Quando ele faleceu do infarto, aí ficamos totalmente assim, perdidos. Sim. Aí ficou, poxa, como é que pode, né? E ele faleceu em 2005, né? 5, né? Já vai fazer 20. Então foi logo que o pastor Moisés assumiu, foi quando seu pai faleceu, mais ou menos nessa época. Porque o pastor Moisés acho que assumiu isso aí também. 2006, né? 6, eu acho que foi. Não lembro certinho.
Então o Caetano foi uma referência para nós no Maria Cecília. Ele era uma referência lá porque o Caetano ele é pau para toda a obra do Maria Cecília. Ele é. O pastor Ananias jogou tudo na mão dele. O Ananias era uma pessoa muito simples, mas ele era uma pessoa visionária. Né? Ele sabia que o Caetano tinha condições. O Caetano era pregador, ensinador, dirigia a igreja. O Caetano era a mão direita, o braço direito do... Era mesmo, pastor Ananias. Do Ananias, né? Então eu participei dessa época aí. Viveu, vixe, pastor, quem fala? Eu tenho 40 anos de Assembleia de Deus. 40 anos. 40 anos. E o que o senhor sente assim que mais mudou dessa época para hoje? Porque assim, eu acredito que cada época tem os seus males e os seus benefícios, né? O que você acha que mudou pro mal e pro bem nesse tempo? Polêmico, hein, pastor? Ao corte. Olha, é claro que se a gente olhar pelo lado saudosista, a igreja era mais espiritual do que hoje. Porém, essa espiritualidade é entre aspas também, tá? Porque existia uma espiritualidade meio desconexa. Desconexa de alguns bons sensos. Existia muita coisa que não tinha muito fundamento. Encaixava, né? Mas era a simplicidade e era também uma coisa que naturalmente acontecia porque o pessoal era simples e isso tinha verdade nisso. Era genuíno. Então, existe lado muito bom. Só que a igreja hoje ela está sofrendo muito. Porque ela tem muita informação e pouca experiência com Deus. Porque a gente confunde informação com conhecimento. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Sim. A informação te complica. A informação, ela te deixa você meio aéreo. Sim. Ela te deixa você sem norte. Sim. O conhecimento te dá fundamentação. O que a igreja tem hoje é muita informação. Essa molecada está no WhatsApp e tal. Acesso a tudo. E estão perdidos, perdidos. Então, o que acontece? Como a igreja tem muita informação e pouca vivência, ela está muito fora do processo que tinha que ser uma igreja. Então, olhando para esses dois lados, eu vejo que a igreja hoje está muito mais madura. A igreja hoje está enfrentando um momento de última hora. Não é fácil. Talvez aquele pessoal lá da década de 80 não saberia se comportar hoje. Não ia saber lidar com o mundo que a gente tem que lidar. Não saberia. Então eu vejo que a igreja hoje é uma igreja que amadureceu. Só que com o amadurecimento vem também aquelas questões, né? Você se torna mais seletivo. E aí que é um problema. Porque nós, pastores que estamos em cima do púlpito, a gente olha para vocês, a gente está pregando para doutores, advogados, mestres. Lá na congregação onde eu pastoreio tem vários advogados, lá tem pessoas bioquímicas, lá tem várias pessoas de várias áreas, de graduações diversas. Então eu como pastor, eu tenho que me comportar... Sobe o sarrafo também, né? Exatamente. Eu tenho que saber lidar com esse tipo de comportamento, de público, né? Que não tinha, talvez antigamente não tinha tanto questionamento. Que o pastor falava era meio que lei. Agora todo mundo acessa ali, não é bem assim, tem o original do grego, vira uma... Então, hoje ser pastor é muito mais complicado, exige mais, a igreja está muito mais experiente, só que a igreja tem fome de espiritualidade. A igreja ela tem muita informação, a igreja tem muita teologia, a igreja tem muita suporte estrutural, mas ela tem pouca espiritualidade. E quando um pastor ele consegue ter um pouco de conhecimento, inteligência e espiritualidade, ele vai bem. Agora, um pastor não pode se dar o luxo de não estudar, de não ter sempre colocar a cabeça. Eu sempre falo, gente, coloca a cabecinha para fora da janela, veja como é que as coisas estão passando lá fora. Vê o que dá para agregar. Sim. Então eu sempre olho para isso. Tenta entender o mundo que você está vivendo para saber como lidar. Por exemplo, a nossa Assembleia de Deus Londrina, ela destoa de toda a igreja do Brasil. Com certeza. Ela destoa. Sim. Por que ela destoa? Porque é uma igreja pujante. É uma igreja onde a gente tem uma visão bem ampla. Né? Então é complicado a nossa igreja de Londrina. Ela destoa bastante. De lidar com a cultura, né? O povo fala de nós por aí. Fala. A gente não é muito bem ter compreendido, né? Nem a gente compreende. Porque você vai num bairro é uma coisa, você vai na central é outra, aí você vai numa igreja para outra já é diferente. Cada igreja tem a sua característica. Você tem que respeitar isso, tá? Tem que respeitar isso porque
é a cabeça das pessoas. Eu estava no Quadra Sul, eu estava no Semírios, era um perfil, fui para o Quadra Sul, era outro perfil, Ouro Verde é outro perfil, Santa Rita é outro perfil, Jardim de Sol é outro perfil. Tá? Eu sou amigo muito do pastor Glênio Fonseca Paranaguá, a gente é amigo. Da Batista, né? A gente troca figurinha junto, ele é uma pessoa muito próxima de mim. Ele sempre prega, onde eu congrego, ele vai pregar, eu chamo ele para pregar, ele prega. Então achamos que ia fazer a ponte, o Glênio, para vir aqui, ó. Pastor Silvio. O Glênio, ele é. Tá convocado para vir. Então, o que acontece? Então, o que eu ia falar? Eu ia falar o seguinte, hoje a Assembleia de Deus, ela, de Londrina, ela transita em qualquer igreja. Eu já preguei em várias presbiterianas, preguei na Igreja Católica, fui chamado para pregar na Igreja Católica, preguei para mais de 1.000 católicos num culto. Caramba, doideira. Já preguei. Massa. E isso causou um problema sério, que o padre foi tirado da igreja por causa disso. Já dissolve, era pastor de dissolve. Mas como que foi? Foi uma missa que você foi pregar? Não, o padre chegou em mim e falou assim, senhor Silvio, o senhor prega lá na Igreja Católica? Eu falei, olha, eu era presbítero na época. Aí eu falei, pastor, padre, eu prego com o maior prazer. Aí eu pensei, só que ele vai querer pregar na igreja, não vou deixar, né? Querer na sua igreja. Só o caminho só de ida, de volta não. Porque não vai dar certo. Aí o pastor Sodré era o presidente na época. O pastor Sodré, eu fui convidado para pregar na Igreja Católica. Posso ir? Ele falou assim, você está preparado para isso? Eu disse, pastor, não sei. Nunca nem ouvi falar isso. Aí ele falou assim, não, se você está preparado, vai. Se não está preparado, se prepara e vai. De qualquer jeito vai. Aí eu tive uma experiência muito interessante. Vou contar isso para vocês entenderem como é que a vida ministerial da gente, ela tem, né, algumas nuances que é interessante. Aí eu fui lá. Quando cheguei lá, aí eu chamei a igreja que congregava comigo. Aí alguns irmãos foram, que alguns não aceitaram ir. E eu levei um casal que cantava muito na época. Casal abençoado. O casal foi lá e cantou. Aí já fez os católicos começar a chorar. Aí Deus me deu uma palavra. Eu preguei João 3 sobre o novo nascimento. A introdução da mensagem foi: Jesus estava falando de novo nascimento para um religioso chamado Nicodemos. Então, o que vem a calhar para nós hoje como católicos e evangélicos é sobre o novo nascimento. Não existe teologia maior e mais necessária e mais urgente para nós nesse culto de hoje do que tratar do novo nascimento. Aí eu tratei do novo nascimento naquele culto. Mas aí foi uma choradeira e um quebrantamento no culto. E aquele lotadinho, aquele católico. 1.000 pessoas tinha? Quase 1.000 pessoas. E aí, o que aconteceu? O padre, muito inteligente, um cara tem um carisma maravilhoso, ele é muito boa pessoa. Eu vou evitar falar o nome dele para não. Mas é uma pessoa maravilhosa. Está vivo ainda. Tá. Ele não está mais aqui no Brasil, acho que ele não está mais aqui em Londrina. E aí, como ele viu que ele perdeu o controle do culto. Entendi. Perdeu o público. Aí ele perdeu tudo. Aí ele falou assim: eu vou contar uma história para vocês. Olha só como é que é um negócio interessante. Em uma certa fazenda, e foi muito inteligente, até hoje eu tiro o chapéu para ele. Numa certa fazenda, tinha um fazendeiro que tinha uma lagoa muito grande. E ele criava patos. E os patos tinham rajadinho, branquinho, pretinho, amarelinho, cada pato com a sua característica. O que ele fez? Para que os patos não se misturassem, ele fez várias cercas e colocou cada pato no seu cercado conforme a sua qualidade de cor. Só que um dia choveu muito na cabeceira da fazenda e alagou ao nível da represa. Então todos os patos se misturaram de novo. Assim é o Pentecostes. O Pentecostes não tem católico nem evangélico. Como ele ficou com a última palavra, ele fechou com chave de ouro, né? Caramba! Então, foi uma experiência muito interessante. Aí na saída assim, os católicos vieram me abraçar. Onde é a sua igreja, pastor? É aqui na Rua Lua 230. Foi muito interessante. E você sabe de alguém que realmente foi para essa igreja? Não, lá eu não tive ninguém que foi, não. Mas foi lançada a semente, né? Não sabe. Mas eu nunca tinha ouvido falar do pastor pregar numa igreja católica. Então, e foi interessante isso, né? Eu já preguei no dos Carismáticos. Então eu já preguei em presbiterianos, já preguei em batistas, né? Então eu tive essa experiência de pregar em outras igrejas tradicionais, né? E eu acho que como o senhor está falando, a igreja de Londrina transita assim, né? Transita. A gente tem a gente vê o Pablo prega Lagoinha, comunidades, church, né? Que tem aí de monte e tal. A Assembleia de Deus é um celeiro muito rico de pregadores, somente de Londrina, né? Então eu tive agora
eu encerrei agora salmos de peregrinação na nossa congregação do Parque Ouro Verde. Eu falei sobre os 15 salmos de peregrinação. Eu comecei lá no 120 e terminei agora quarta-feira no 133 e o 134. E aí eu usei uma seguinte frase lá. Falei assim, a adoração, ela não pode ter polarização. Adoração sem polarização. O que eu expliquei para a igreja? Salmo 133, viver união. Então o que acontece? As 12 tribos chegavam a Israel, cada um com a sua característica. E eles divergiam entre eles. Sim. Se você olhar a história a partir do capítulo 40 de Gênesis, quando vai dar a benção para os filhos, cada um, rapaz, o negócio é feio ali. Quando eles iam para a adoração, cada tribo carregava a sua característica. Só que dentro do templo em Jerusalém, nas 3 festas, o que acontecia? Ali tinha que cair toda essa divergência, e isso aí tinha que cair, porque ali era a presença de Deus. Sim. Então o que eu falei na igreja? Eu falei assim, olha, hoje nós divergimos demais, e essa divergência que nós temos demais, essa divisão arminianista, calvinista, pós-milenista, pós-tribulação, essa bagunça toda teológica, isso não ajuda em nada o Evangelho do Brasil. Nos divide e nos coloca numa situação bem difícil. Então, aí eu preguei sobre isso na terça-feira, na quarta-feira lá, explicando que a igreja, ela não pode viver isso. Até deu uma experiência interessante. Aconteceu numa cidade aqui do Brasil, há uns anos atrás, uma coisa muito interessante. Um pastor de uma grande igreja no bairro, uma grande igreja mesmo, ele ficou sabendo que uma igreja pequena lá estava quase fechando, porque tinha pouca gente, financeiramente não estava indo e tal. O que ele fez? Ele fechou a igreja dele no domingo à noite, desceu naquela igrejinha lá no bairro, lá menor, levou todos os crentes lá para congregar naquela noite, deu toda a oferta que tinha lá, levantou aquela igrejinha e depois voltou para a igreja dele. Olha só. Então, você vê, então isso é evangelho. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Entendeu? Então, hoje eu tinha uma visão muito sectarista. Para mim, a Assembleia de Deus era só essa Assembleia do céu. Mas tinha essa característica, nossos avós, achavam que era batismo, por exemplo, não era nem irmão, né? De lá, né? Até que um dia eu criei no evangelho. Porque eu sempre fui religioso daqueles como eu jejuava e orava muito, se Jesus não fizesse, ele sai da frente de Jesus que eu resolvo. Eu era desse jeito, cara. Entendi. Eu tinha sangue na veia. Jesus tinha que sair da frente, senão eu passava por cima dele. Eu tinha esse problema comigo. Só que isso me causou um problema sério. Eu tive depois um esvaziamento espiritual muito grande. Porque eu entrei em crise. Entendi. Porque quando eu vi que Deus não falava mais comigo, eu não tinha mais, eu comecei a entrar em crise. Porque eu estava acostumado a mandar, né? Estava acostumado a dar ordem em tudo. E então aí chegou a ser uma crise de fé, assim, de não crer mais, ou foi só assim dele não te ouvir mais mesmo? Foi uma crise existencial e uma crise assim de identidade. Então, eu até quando eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo, eu tinha quebrado em 2009, perdi tudo que eu tinha. Perdi casa, perdi carro, perdi tudo. E aí eu fiquei com raiva das pessoas que me levaram a essa queda. Que foi uma coisa que foi uma causa, eu causei isso, mas também teve pessoas que colaboraram muito para isso. E aí eu comecei a ter ódio das pessoas, presbítero da igreja, não estava pastoreando, mas presbítero da igreja, e eu ficava maquinando na minha cabeça. No dia que eu pegar aquele cara, eu passo com o carro por cima dele. O cara me devendo, eu tinha um monte de cheque devolvido em casa guardado. E aí eu fui maquinando esse coração. E um dia eu estava com um carrinho velho, eu tinha um Veroninha velho. Nossa, teve essa oportunidade. E aí eu estava dirigindo o carro aqui em frente ao terminal. Parei o carro e o meu coração maquinando mal, meu pensamento maquinando mal. Aí eu senti que o carro fez assim, ó. O carro deu uma balançada. Eu parei no sinaleiro, o sinaleiro fechou. Eu senti que alguma coisa entrou dentro do carro. Aí soprou bem no meu ouvido assim, sabe qual é o teu problema? O teu problema é que você é presunçoso, soberbo, jactancioso e arrogante. Caramba. Para mim, quando falou aquilo para mim assim, não foi outra pessoa, já não ia falar isso para mim, foi Deus. Aí eu caí no pranto, eu chorei, fiquei todo quebrantado. Aí eu encostei o carro ali na frente da praça do japonês, ali, da praça japonesa ali, e chorei, não conseguia sair do lugar. Aí eu fui para casa, catei todos os cheques que eu tinha para receber, rasguei todos os cheques, perdoei todo mundo. Aí minha vida mudou. Olha só. Então, o que aconteceu comigo? Eu precisei passar pela experiência do novo nascimento.
Porque o religioso eu era religioso de primeira qualidade. Ninguém tirava esse mérito meu, esse mérito ninguém te tirava. Se Deus chega pra mim e fala isso, eu falo, Deus, você quer jactancioso? Então, porque eu era tudo isso, era sabe? mesmo firme na sua religião. Eu fazia uma previsão e aquela previsão tinha que acontecer. Tinha que acontecer, sim. Sistemático. Era sistemático. Então, eu sofri muito com isso. Aí, então, quando eu... Aí é onde entra o pastor Glênio na minha vida. Porque aí eu comecei a trabalhar muito com o pessoal da Igreja Batista, que eu tinha uma empresa, e eu tinha muitos clientes da primeira Igreja Batista. E aí eu comecei a conhecer o Glênio. Aí eu comecei a fazer serviço lá pro lado do shopping, e aí começou a ter alguns encontros na Igreja Batista lá, meu negócio é com o Senhor, para empresários, né, sobre campanha do Novo Nascimento. Aí eu fui para lá ouvir essa vertente do Evangelho. Sim. E aí isso mudou a minha cabeça. Aí eu comecei a ver o Evangelho de outra forma. Eu tinha uma leitura bíblica a partir da minha religiosidade assembleiana. Quando eu comecei a ler a Bíblia, a partir da Bíblia, da Bíblia para a Bíblia, aí eu comecei a enxergar um outro mundo na Bíblia. Entendi. Aí minha máscara caiu. Entendi. Aí, meu irmão, hoje, a minha pregação bíblica hoje, ela não tem nada a ver com a Assembleia de Deus, não tem a ver com Batista, nem Presbiteriano. Hoje eu tenho uma visão bíblica. Se eu não enxergar Jesus no que eu estou lendo, para mim não é Bíblia. Entendi. Inclusive, eu dei uma aula para uma mocidade agora, eu falei sobre a santidade na visão de Jesus. O que Jesus vê, não estou falando santidade que Pedro pregou, que Paulo pregou, nas cartas paulinas, não estou falando nada disso. Eu falei, o Jesus Santo, qual é a santidade que está impregnada na pessoa de Jesus? Então, porque quando a gente olha para Jesus, a gente vê que até Pedro e até Paulo, às vezes... Dá uma escorregadinha. Não é que... existe uma realidade para aquela igreja que ele ensinou. Entendi. E às vezes ele falava assim, da minha opinião. Ele falava, eu penso assim. Você não pode trazer tudo que está na igreja de Corinto para nós hoje. Exatamente. Você não pode trazer tudo na igreja de Colosso, na igreja de Filipos, tudo para nós hoje. Tudo aquilo aí tem um valor, mas aquele valor ele não condiz hoje mais com a gente. Por quê? Porque existe uma contexto histórico, existe um distanciamento. Agora, o que Jesus fez, não. O que Jesus ensinou, isso é eterno. Porque ele faz isso com exemplo. Então, hoje eu vejo, o evangelho para mim, ele é um evangelho de dentro para fora. Esse evangelho estereótipo das religiosidades hoje que nós temos, assembleiano, batista, qualquer dessas que igrejas estão aí, elas têm o seu valor, mas ela não me encanta mais. Só que tem o seu valor, tá? Claro, a identidade, tem que ter cada um tem essa característica. Tem a sua identidade, mas o que a gente está pregando é algo que está acima da Assembleia de Deus, acima da Batista, é o Evangelho. É o que nos une, né? E Jesus não era assembleiano e nem muito menos foi o primeiro legendário. E é legal, porque no caso assim, claro, não vamos trazer um padre para pregar aqui na Assembleia, não é isso que eu quero dizer, mas... A gente aqui tem essa liberdade de trazer, por exemplo, um presbiteriano para pregar aqui, já batistas pregaram aqui. Claro, sempre respeitando a identidade da igreja, nunca entrando em assunto que vai divergir da nossa doutrina. Mas é legal, porque em outros lugares isso é impensável, né? É impensável. E a gente agrega muito para todo mundo, né? Respeita, né? Eu tive uns 3 anos atrás, 4 anos, até estive na África, né? E agora esse ano eu estive no Japão. Então, isso acrescentou para mim muita coisa, sabe? Sim. Acrescentou para mim muita coisa, por quê? Porque eu vi como que Deus age em regiões diferentes, de forma diferente. Então é a multiforme graça de Deus. Sim. Então quando você coloca a cabecinha para fora do trem que está andando, você vai ver que você não é você no mundo, você né? não é o dono da verdade. Você é só um pinguinho no meio do universo, uma poeirinha cósmica. Exatamente. Então... hoje eu olho o evangelho com muita leveza, sabe? Até falo para a igreja lá. Falei para a igreja, agora estou lá 3 meses só. Fiz 3 meses agora. Você ia falar 3 meses, pastor? Só 3 meses. Eu nunca tive vontade de pôr verde. Porque é uma igreja muito grande, assim, o templo muito grande, né? Você ajudou a construir lá? E como eu vejo construção, eu sei o que é uma igreja grande. Aqui tem mais de 6 mil metros de área construída. Isso aqui você acaba de dar manutenção lá, quando você chega lá na frente tem que voltar tudo para trás de novo. Esse aqui é um fardo. Trabalho sem fim. Eu fui dó do pastor Elias, coitado. Ele tá perdendo o resto dos cabelos que ele tem, coitado. Porque não é fácil. Você viu que tá escorrendo a parte preta do cabelo dele? Você vê que ele vai só tá um pedacinho aqui, ó. Parece que não é.
É por causa disso, ele muita manutenção de esses problema. Anos que ele tá aí com a gente, já envelheceu acho que uns 10 anos. Coitado. Mas a vida do pastor é essa, né? Não é mole não, né? Pastor de verdade não é mole. Não é mole não. Então é isso, a igreja tem uma demanda, porque nós temos que separar uma coisa, eu aprendi isso no meu ministério. Igreja tem necessidades e tem demandas. Você não pode colocar a demanda na frente da necessidade. Porque o que é a necessidade da igreja? A necessidade da igreja é espiritual. A necessidade da igreja é direcionamento. Demandas é aquilo que os jovens querem um data show novo, um som novo, televisão, isso são demandas. Então você nem pode colocar as demandas na frente da necessidade. Se colocar, você se atrapalha. Então, você tem que trazer primeiro as necessidades da igreja, que são essenciais, que são as legítimas. Então, se você misturar uma coisa com a outra, você pastorialmente, você peca. O senhor acredita que dentro das características essenciais da igreja, a caridade, ou o cuidado com a sociedade em torno ali é importante, é prioritário, ou a prioridade ali é espiritual e secundariamente essa parte de cuidado? Ontem eu tive uma reunião com os obreiros da congregação do Parque Alves. Por sinal, os obreiros muito maravilhosos, gente muito boa. E eu falei para eles ontem, eu falei assim, a necessidade da igreja ser relevante onde ela está estabelecida. A igreja precisa ser relevante para o bairro. Sim. Ela não precisa ganhar o bairro todo. Ela não vai ganhar o bairro todo. Isso não é bíblico. Sim. Porque a Bíblia vai dizer em Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. A salvação não é universal, a salvação não é para todos. A salvação é para aqueles que Deus chamou e ouviu o Evangelho. Então, nós não temos que ter essa paixão de que vai ganhar o mundo para Jesus, senão essa é conversa fiada. Agora, o que a igreja precisa ser é relevante no lugar que ela está estabelecida. O que eu fiz quando eu estava lá no jardim, lá no conjunto Semiramis? Quando eu percebi que a igreja lá era muito mal vista por umas questões que aconteceu lá, de problema de terreno, umas questões que aconteceu lá com a praça, umas coisas todas, ficou muito desagradável. E quando eu estava pleiteando lá ao alvará de licença, eu precisei pegar a assinatura dos vizinhos. E aí eu ouvi muita queixa, muita reclamação contra a igreja. A igreja não era querida. Aí quando isso para mim foi um desconforto. Aí o que eu fiz? Aí eu chamei os obreiros, falei assim, vamos adotar a praça. Adotamos a praça, capinei a praça, pintei o meio-fio da praça, troquei o alambrado da praça, reformei a praça, pintei toda a quadra de esporte, eu dei manutenção na praça quase um ano. Aí o que eu fiz? Eu fui em duas escolas lá, em duas creches, reformei salas, fiz reunião com o pessoal dos pais e daquelas crianças, e nós reformamos salas com nosso dinheiro, com nossa mão de obra, abençoamos aquele lugar. Para quê? Para que a igreja pudesse ser relevante naquele lugar. E ter portas abertas ali. Exatamente. Porque quando a igreja não é relevante no lugar que ela está, ela, por mais que ela seja espiritual, ela não está cumprindo a sua missão. Eu até fui algumas vezes nas cantatas que eram feitas na praça ali, né? E aí a comunidade vinha, né, pastor? Abraçava, o resultado estava ali também, né? Vinha até porque as crianças dos filhos não evangélicos iam cantar juntos. Né? Então eles acabava tendo assim, uma certa, né, aceitação. Então, hoje eu penso que o Londrina para mim é um exemplo. Com o Projeto Lucas. Sim. O Projeto Lucas para mim é um exemplo. Né? Nosso trabalho missionário para mim é um exemplo. Porque nossa igreja de Londrina, ela é relevante. Ela é relevante onde nós estamos. Por exemplo, Londrina ter aqui reuniões do Conselho de Pastores dentro da nossa igreja é relevante. Nós temos aqui alguns tipos de culto, por exemplo, culto do motoqueiro aqui. Sim. Uma relevante. O SDA, que a Juventude Unida, todas as igrejas aqui também teve. Exatamente, relevante. E quando eu estava no Semiramis, o pessoal perguntou para mim, pastor, você pode emprestar sala para reuniões da Ministério da Saúde? Eu falei assim, é de vocês. Vocês podem usar as salas e o templo. Isso aqui é de vocês. A ideia que eu tenho do templo, o templo não é para nós só adorarmos a Deus. Ele tem que ser funcional. É claro que com certos critérios. Sim, né? Zelo, né? Com zelo, tá. Mas ele precisa ser funcional. Ele precisa ser funcional para a comunidade. Então é essa visão que eu tenho de igreja. Que legal. Nossa, muito legal. Show de bola. Bora para os finais, Gil? Bora.
Tem alguma coisa que você queria falar que você acha que a gente não perguntou? Então, uma coisa que eu tá me incomodando bastante hoje na igreja é o seguinte: nós temos uma debanda, está debandando muitas pessoas nas congregações. A gente percebe que existe um afastamento do pessoal mais novos. Existe uma evidência irrefutável de que a mocidade, as pessoas mais novas da sua idade, assim, eles estão se afastando um pouquinho das igrejas. Eles estão migrando para outras igrejas ou eles estão parando migrando para igrejas, mas isso tem uma fuga insana. Eu vou explicar para você por quê. Porque é o seguinte, eu sempre falo para a igreja, aonde Deus te plantou. Se Deus te plantou naquele lugar, você tem que criar raiz ali e produzir ali. Você não tem autonomia para estar saindo daquele lugar que Deus te plantou. Por quê? Porque é o seguinte, a semente não se governa. A planta não se governa. Ela tem que ter raízes no lugar que ela foi plantada. Quando eu vejo essa migração de lá e para cá, essa migração para lá e para cá, aí eu tenho uma crítica a fazer. Claro. Essa crítica que eu faço é o seguinte, essas pessoas não entenderam o evangelho ainda. Tá? Porque qual é a diferença de uma Assembleia de Deus, uma igreja A, uma igreja B, uma igreja C? A diferença é só na liturgia. Não muda nada. E às vezes até a pessoa sai de um lugar onde ele está plantado com meia dúzia de pessoas, onde ele é útil, onde ele pode ser uma bênção, e vai para uma multidão de 1000, aonde ele vai ficar dentro de um ostracismo, escondido, e aonde ele vai perder o foco, e ele vai perder a sua vontade de servir. E aí o que acontece? É um prejuízo muito grande para a vida dele. Então, como esse podcast ele vai estar aí, eu vou falar para todo mundo. O que eu oriento? Você não pode sair do lugar sem você estar consciente do que você está fazendo. Por exemplo, a Assembleia de Deus Central. Quem não quer congregar numa igreja dessa aqui, meu irmão? Uma estrutura que tem isso aqui. Um culto, a liturgia desse culto aqui é maravilhoso. Quem não quer? Mas agora eu te pergunto, congregar aqui e congregar numa congregação, qual é a diferença? A diferença é se você naquele lugar, você está plantado para dar frutos. Se você vem para cá para não dar fruto apenas para se esconder no meio da multidão, você está pecando. Não estou dizendo que não é para vir para a Central. Sim. Pode vir, tem todo o direito de vir. Mas a realidade é que tem muita gente que vem para se esconder. Isso é uma verdade que a gente precisa falar. Então, por que eu estou usando essa palavrinha aqui? Porque, claro, a gente fala muito para jovem, pastor, é oportunidade. Então, não faça isso. Seja útil e seja produtivo no lugar que Deus te plantou. Não se esconda no meio da multidão, porque um dia você vai ter que prestar conta da sua alma e daquilo que Deus te deu. Se é um talento, se é 2 ou se é 3, se é 5. Vai esconder aqui não é lugar de esconder talento. Não é esconder. O pastor Elias sempre fala que não é lugar de se esconder, é lugar de produzir. E às vezes no lugar onde tem muita demanda, onde tem muita mão de obra ociosa, você não consegue produzir. A gente aqui, por exemplo, se você for ver, a maioria de todos os ministérios é sempre as mesmas pessoas que estão trabalhando. Exatamente. Então não muda. De uma igreja menor para uma grande, a demanda continua altíssima. Às vezes as pessoas, pode ser que venham com uma mente, só que às vezes também vê que não é. Todo mundo faz tudo aqui, né? Então é difícil. E também. É uma coisa que eu sempre falo, pastor, que eu acho que é tanto uma realidade que a gente vê social, que é a questão do mundo líquido, que as pessoas não têm mais raízes, isso é uma coisa que é natural do nosso tempo. Mas também é uma questão da sociedade do consumo. Então as pessoas às vezes elas gostam de uma igreja macro como a nossa, porque elas vêm para consumir o culto e consumir Cristo. Exatamente. Como um produto, uma mercadoria. Exato. Então você não quer servir o produto, você quer consumir o produto. É por isso que eu falei da relevância da igreja. Eu tenho que ser relevante no lugar que eu estou. Exato. Como igreja e como membro. Sim. Vamos supor, se eu estou na igreja, eu até explico lá para a igreja isso, eu falo assim, se eu estou no culto, e eu vim no culto para assistir culto, então eu estou errado. Eu não posso. Eu tenho que ser relevante. Sim. Eu tenho que chegar para orar. Eu tenho que acrescentar. Eu tenho que dizimar. Eu tenho que ofertar. Eu tenho que ver o que me cabe. Aonde me cabe eu? Aonde eu... Porque o que acontece hoje é o seguinte. Você tem preguiça, eu tenho preguiça de interagir. O que eu espero que eu estenda tapete vermelho para você, quando na realidade não é. Você quer esperar os outros chegar em você, né? Faça o seu caminho, faça a sua trilha, abre o caminho. Abre caminho. Você está entendendo?
É isso que precisa ter nas igrejas hoje. Porque senão, vamos supor, uma central dessa, uma igreja grande dessa aqui, como é que um líder vai dar conta de dar atenção para todo mundo? Não vai dar atenção para todo mundo. Nas congregações a gente já sofre com isso. Então, o que eu aconselho hoje, meu irmão, é o seguinte: nós, como membros do corpo de Cristo, nós temos que saber a que viemos. Sim. Nós não podemos ficar só assistindo o culto, não. Nós não somos assistentes de culto. Sim. Nós precisamos fazer a diferença na sociedade que estamos vivendo. Desculpa de cortar, mas o Pablo pregou sobre isso, sobre o corpo morto no caminho. Foi na ordenação. Na ordenação. Essa palavra falou demais com todo mundo. O que ele vai pregar, né, mano? Nossa, e é isso, a gente vê o problema, porque toda igreja tem problema. A central tem problema, as congregações têm problema, só que também a bola de neve tem problema. Sim. A Nova Aliança aqui do lado tem problema. Toda igreja tem problema. Como diz como é que é o nome dele? O João Maria Herman, onde há pessoas, há problemas, né? Ele falava isso. Então, se tem pessoas... Não sei se é o Jota ou o Paulo que fala, se você encontrar uma igreja que não tem problema, não vai pra lá, senão você vai ser o problema lá. Porque não existe, na verdade. Não existe, né? Entendeu? Então agora, é isso. O que falta para nós, pastores, talvez não só... A central os pastores são mais elitizados, são pessoas assim muito, né, de admirar. Mas nós, das congregações, eu me incluo no meio, falta a gente fazer um pouco de autocrítica, sabe? A gente precisa ver como é que a gente está se conduzindo. Então, eu penso que igreja não é só você ficar contente com ela porque ela encheu no domingo à noite. Sim. Né? A igreja não é quantidade. A igreja é qualidade com quantidade. Sim, também. Que é um resultado da qualidade, querendo ou não, né? Mas o que eu penso hoje é a essência. Se o seu culto não tem essência, uma das coisas que eu já tomei a liberdade de ir lá no Verde, e eles entenderam e assimilaram bem isso, está muito bem resolvido entre nós, é que o culto lá era de 2 horas, eu trouxe para 1h30. O culto de ensinamento eu trouxe para 1h20 só. Na 8 horas, 9h20 tocava no culto. O que eu fiz? Eu compactei o culto, dei mais qualidade para o culto, dei mais qualidade para o cântico, uma liturgia mais enxuta e com mais objetividade. Hoje, o tempo nosso vale muito dinheiro. Então você não pode segurar uma pessoa 2 horas no espaço aonde ele vai ficar incomodado, ele vai vir só para cumprir tabela. Então nós precisamos hoje fazer mais com menos tempo. Entendi. Com mais qualidade, com menos tempo. E talvez para a juventude ainda mais, né? A gente já falou aqui, porque a galera... para você prender a atenção de um jovem é mais difícil do que antigamente, né? Exatamente. Então talvez com um tempo muito extenso, não é o que o resultado. E às vezes a gente fala, né? A gente atribui sempre isso o senhor foi na África, o culto de 12 horas, mas eles não... É outra cultura. Se eles estivessem também, né? aqui, eles iam estar sofrendo o mesmo problema. Exato. Que é a divisão de atenção, né? Então, é difícil para o pastor, por exemplo, ele vai ter 30 minutos para combater uma semana inteira de outros pregadores YouTube, que veio no Instagram, né? no YouTube, aquela coisa toda. O pastor tem aquele tempo ali de atenção que na África, por exemplo, em muitas regiões não tem que dividir, porque a pessoa fica o dia inteiro ali na igreja. Porque se fosse só trazer a cultura para cá, nós temos no campo o pastor Abenício, que da Angola, era só ele chegar e colocar. E não é assim, a cultura é diferente, né? É outro mundo. Né? Não é. Aí eu estive no Japão. No Japão, a cultura lá já é um pouco diferente. Lá, o japonês, os meus membros da Igreja Assembleia de Deus lá dentro do Japão, eles são muito assim, eles são pessoas que medem muito. Eles te medem, eles te analisam. Já é a cultura também, né? Percebe, lá, né? Então, porque eles são sérios, né? Então, mesmo sendo brasileiros, eles estão dentro de uma cultura onde eles aprenderam que aquilo tem que ter essência, tem que ter... Então, é complicado. Sim. Então, eu estive na África, eu fui pregar numa igreja na África, me chamaram numa sala à parte. Qual é que você vai pregar? Qual é o seu esboço? Entendeu? Entendeu? Então, tudo você tem que somar. Entendi. E hoje nós estamos vendo em Londrina e no Brasil essa diversidade de igrejas que não está acrescentado, tem escandalizado. Porque é muita coisa fora do Evangelho. Então, a Assembleia de Deus Londrina está de parabéns, nosso pastor e presidente está de parabéns. A gente, por exemplo, nós temos o Apolo agora no mês que vem. Sim. Entendeu? Nós temos aqui muito material. Nós temos aqui muita coisa boa. Sim. Só não aprende quem não quer, só não cresce quem não quer. É verdade. Exatamente. E essa questão que você falou, pastor, de frutificar onde você é plantado é importantíssimo.
O Emerson Pedrosa falou sobre isso, né? Que ele tava querendo, foi para os Estados Unidos fugindo de Deus, até ele falou isso, e lá Deus falou com ele, volta da onde você foi plantado, e que lá que você vai frutificar. E ele é um testemunho vivo. E a gente tem aqui a Rebeca, até queria citar, porque ela participou no dia que o João não veio, filha do Paulinho, que ela tava com a gente aqui na Central, ela e o Felipe, ajudando muito, foto e tal, eles são super dinâmicos. E aí o Paulinho assumiu a Igreja do Sol. Daí a Rê falou para mim, ela e o Felipe, João, não tem jeito, eu vou lá com o pai, eles vão precisar de mim lá, e hoje estão lá frutificando muito. Então, assim, ela poderia ter, tô na Central aqui, já mudei pra cá, tanta coisa pra... E ela tinha muita coisa pra fazer. Ela e o Felipe aqui estavam em tudo fazendo já. Igual eu na época do Paulista. Também. Pra lá, né? E aí ela entendeu, né, que talvez lá no Sol... Não que ela não seria útil aqui, ela e o Felipe, mas lá eles estão tendo um papel muito importante. Mais relevante talvez, entendeu? Então é uma mensagem que fica, né, para quem está assistindo. Talvez você está descontente, não tem muita coisa para fazer. Talvez olha para o que você tem na mão, o que dá para você fazer nesse lugar que você está, né? Todo lugar, como o João falou, todo lugar tem problema, né? Você não pode vir aqui para Central achando que é o mundo ideal, porque vai chegar aqui e encontrar problema, talvez vai se frustrar, né? Sim. Então, frutificar onde você está, né? Por exemplo, o A4 é um exemplo disso. A gente não tinha um ministério de adolescentes estabelecido aqui. A gente ficava junto com os jovens adolescentes. Eu mesmo frequentei muito cultos, acampamentos da Batista ali, da primeira mesmo, que já tinha um ministério lá. E seria muito mais cômodo e fácil você chegar e, vamos mudar para lá. Só que, por Deus, o direcionamento, a gente falou, não dá para fazer aqui. E o pastor Moisés incentivou. Teve a Costa Larga por muita coisa que era o A4, foi um quebra de paradigma. Então, assim, hoje é um ministério muito estabelecido, sério, né? A seriedade dele se respaldou. Então, é uma coisa para ter como exemplo, né, pastor? Porque eu sempre digo, eu disse isso para os jovens, né? Uma palestra que eu vi lá no Ouro Verde. Assim, nós temos um problema seguinte, nós pastores, nós temos que lidar com 3 gerações na igreja. A geração que está passando, a geração que está no momento e a geração que está vindo. Essa geração. Essas 3 gerações, elas se conflitam entre elas. E aí, como é que um pastor vai ter equilíbrio para resolver isso? Você está entendendo? Então, aí a gente precisa da graça de Deus, precisa de muita sabedoria para lidar com isso. Sim. Porque senão a nossa igreja fica velha. A nossa igreja fica velha, daqui a pouco você vai ter só pessoa de 60 cantando. E acaba, né? Acaba. E um dos problemas é que, por exemplo, a partir dos anos 60, esse ato de uma geração para outra, ele ficou muito maior. Então, a nossa geração do Senhor e a do Senhor para as crianças que estão nascendo agora é um abismo. Para dialogar é muito grande. O que antes dos anos 60, lá para 1820, o pai e o filho viviam na mesma profissão, na mesma rua, Hoje em dia não, é um mundo que você não consegue nem saber o que está acontecendo. Só que é interessante também, pastor, até quem fala muito sobre isso, a gente teve o curso de liderança aqui sobre questão geracional, o pastor Daniel Zemuner, que fala muito sobre isso, ali da IPI. A Assembleia, as presbiterianas que são mais antigas, tem essa questão de conflitos geracionais porque são igrejas antigas. Aí o jovem olha para a church e tal, não tem. Por quê? É uma igreja nova. Exatamente. Daqui a um tempo vai ser a mesma coisa. Ela foi formatada já dessa forma. E só que assim, a galera que tá lá vai envelhecer, e aí vão chegar a galera nova, vai começar a ter também. Então, é uma questão assim, você não querer enxergar isso, é uma questão é lógico, né? Não tem... E a gente não fez com intenção, a gente não começou o podcast pensando nisso. Mas hoje, o MJCast, até o senhor falou no começo, tinha medo, né? Mas a gente, por mais que pareça que a gente tá querendo romper, ousar, mas na verdade nós somos um podcast jovem, mas que traz pouco jovem. A maioria das pessoas que a gente traz aqui é pessoas mais velhas com uma experiência maior de igreja. Por quê? Porque a gente tem que mostrar para a juventude que o que está pronto hoje não caiu do céu. Eles não estão inventando a roda agora. Entendeu? Né? Quem que trabalhou foi você, foi o pastor Moisés, foi o pastor Messias, foi que veio aqui. Messias Anacleto. Quer dizer, pessoas construíram o que a gente tem hoje, então a gente precisa valorizar o que foi construído. Exatamente. E esse podcast é feito para eternizar. Ninguém, por exemplo, se ele não existisse, o podcast, ninguém ia saber da sua história. Então a nossa intenção é trazer a sua história à tona e ficar gravado para que as gerações futuras vejam que não caiu nada do céu, que precisa ser construído aos poucos e com muito trabalho. O Salmo da Peregrinação, o Salmo acho que é o 129, que fala assim: lembra-te do teu servo Davi,
que não deu sono para seus olhos, para suas pálpebras, e não dormiu enquanto não fizesse um templo para o Senhor. Então, o que Salomão está cantando o Salmo, retroativo à vida de Davi, lembrando de que hoje tem um templo em Jerusalém, naquela época tinha, mas quem começou lá atrás foi Davi, que deu toda a sua riqueza, levantou todos os seus recursos para chegar aqui onde chegou. A gente tem uma mania de achar que tudo que está antes da gente não vale mais nada. Não vale mais nada, Não, droga, ultrapassado. Tomar cuidado. A gente tem que cuidar, porque a geração hoje, por exemplo, um dia eu fui até agressivo uma vez. Aí uns jovens começaram a criticar, falaram assim, se eu for depender do teu dízimo, eu não pago nem água nem luz aqui. Baixou o Everton Pereira. Aí eu bati os 2 pés no pé dele. Se for depender do teu dízimo, irmãozinho, nem água e luz eu pago aqui. Aí ele baixou Quem a cabeça. sustenta a igreja não é? Começou a criticar, sabe? Aí eu tive que bater os 2 pés no pé dele. Tem aqui choque de realidade, né, pastor? Porque, né? Poxa, vamos, né? Mas é interessante isso. O João falou, é exatamente isso. A gente teve, e o pessoal, é até interessante, até falei pro pastor Wellington o dia que ele estava aqui. A gente, graças a Deus, teve muita gente aqui, vamos dizer assim, nacionalmente conhecida, que passou. Mas quando veio os nossos pastores do campo, é interessante que a galera vem em peso para assistir. Assiste bem mais do que porque, querendo ou não, ao mesmo tempo que tem essa integração, é uma quebra às vezes, porque a pessoa tem uma imagem. Por exemplo, o pastor Wellington, a galera tem medo de ver o Wellington, vai cruzar com ele na igreja. O pastor Silvio também tem medo, 2 metros de altura, meu. E aí vem aqui ver que o pastor é gente como a gente, dialogando, tá disposto, tá disponível para conversar. Então, assim, é importantíssimo isso para nós. Eu vou falar para ele lá no verde. Não, ele é bravo, mas ele é bom. Eu sou bravo ou sou bom? Dá para ser bravo. Dá pra olhar os dois, né? Deus, ele é assim às vezes, né? Ele é bom, mas também é bravo. Mas é justiça, né? Tem hora que a gente faz umas coisas que ele fica bravo, então. Mas tá bom. Vamos para as finais, então? Vamos. Pastor, tem 2 perguntas aqui. Você já falou bastante sobre experiências que você viveu. A primeira delas, qual que foi vamos ver se você lembrar, a mais engraçada que você viveu no contexto de igreja aí? Um caos aí. De repente alguma construção também, que deve ter coisa também, né? Dessas experiências de pastorear de igrejas, umas coisas que aconteceu assim, que é um tanto até bizarro, né? É até bizarro e é assim, você lidar com gente, por exemplo, uma vez eu fiz uma loucura uma vez, eu fiz uma bobagem. Teve na década de 90, a Igreja Assembleia de Deus era muito fechada, muito fechadinha. E a gente não saía para outras igrejas de jeito nenhum. O pastor da gente tinha um domínio sobre a gente. E aí tinha um cidadão em Londrina, não vou dizer o nome por questão de ética, ele marcou um trabalho no Moringão. Ele marcou um trabalho no Moringão e era bem no dia da Santa Ceia. A Santa Ceia era dia de sábado. Não, era mesmo, eu lembro da Santa Ceia. Aí o que aconteceu? Aí eu subi, a minha liderança, eu tinha 70 jovens na minha liderança. Nossa. E eles queriam ir no Moringão, porque veio um grande grupo aí cantar no Moringão no sábado. E aí eu falei assim, quem for no Moringão, subi no fundo da igreja, quem for no Moringão vai ficar tudo disciplinado. Eu tomei à frente do pastor da igreja, tomei à frente do ministério da igreja, como se eu fosse o dono da verdade. Depois que eu fiz aquilo, eu falei, mas o que eu fiz? Aí eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha daquilo que eu fiz. Aí o que aconteceu? Esse cidadão que promoveu esse trabalho em Londrina, ele foi na Rádio Difusora no outro dia, meteu a boca em mim. Mas acabou comigo, rapaz. Eu fiquei com vergonha. Eu também falou sem pensar, né? Porque ele fala, porque ele ficou sabendo, né? Nós não fomos porque o pastor, o Silvio Lauto não deixou. Então aí pegou mal pra mim, né? Então o que aconteceu? Foi bizarro ao mesmo tempo, mas foi uma questão. E você podia disciplinar, pastor? Não, claro que não. Mas, imagina o pastor ele ter ficado mais. Eu não falei nada disso. Não, você sabe quem é que disciplinar a mocidade inteira? Que eu tava com a cabeça? Imagina. Mas é o que eu falei pra vocês, eu era tão religioso, assim, se Jesus não saísse da frente, eu passava por cima. Entendi. Eu era desse jeito. Caramba. Essa ficou. A última pergunta, pastor. Qual foi a experiência, já contou algumas, sobrenatural, mais marcante da sua vida? Eu vi paralítico andar. Eita. Eu vi paralítico andar. Isso aí eu vi com os meus olhos. Então, isso eu estava num culto em Maringá. Pastor, quem estava pregando ainda era o pastor Elecardo Takayama. E a gente viu o paralítico andar. Nossa. Então, eu tive experiência de paralítico andar. Eu já tive muitas experiências de curas divinas. Eu mesmo fui curado de um câncer no duodeno. Nossa. Eu tinha uma sinusite crônica que ela apodrecia o rosto e eu cheirava mal.
Nossa. Foi curado dessa sinusite. Trabalhou na infíbula. Deitar no amianto. O Wesley, meu cunhado, o vô dele, o bisavô dele, que era o dono da infibra lá. E ela faliu por causa do amianto, né? Praticamente. Exato. Eu já faliu. E experiências assim, espirituais, né? De ver demônios, né? Já vi. Das brabas, como foi? Você lembra, mano? Eu estava passando uma luta com a igreja, na época era a igreja do Semiramis. Eu estava numa luta sem precedente. E aí eu fui deitar. Quando eu deitei, eu batendo na cama, orando, eu não conseguia. Quando eu levantei a cabeça, assim, ele estava bem no pé da cama. É um bichão. Aí, é horrível. Nossa, coisa boa de ver, não. É horrível. Aí eu orei, expulsei. E a minha esposa teve uma experiência, a gente morava no sobrado, e ela estava sozinha em casa, e ela estava passando no corredor, tinha um espelho, ele passou por trás dela. Assim. Deus livre. Então, como a gente lida com o evangelho, lida com pessoas, lida nesse mundo espiritual, a gente não vê coisas que a gente tem coisas que você vê e tem coisas que você não vê. Entendeu? Então, eu já passei algumas experiências. Eu tive uma experiência interessantíssima. Eu estava vindo do shopping, a minha esposa falou assim, aí meu telefone tocou. Quando parei o carro na frente da garagem, Silvio, nós estamos desde as 6 horas tentando expulsar um demônio aqui, não consegue expulsar, você não pode vir aqui? Falei, minha esposa, vamos? Eu disse, não vou nada. Vou nada. Quando eu cheguei lá, essa mulher hoje está convertida, é uma bênção na igreja. Uma senhora bem grandona, do meu tamanho, estava no chão lá, rapaz, católicos, crentes, todo mundo em cima da mulher, E aí ela estava endemoniada no pátio da frente e o filho dela endemoniado lá no fundo. Meu pai. Quando eu cheguei assim, eu olhei assim, eu disse, sai todo mundo de perto. Isso aqui não é bagunça. Sai todo mundo de perto. Gritei com todo mundo, sai todo mundo de perto. Expulsou primeiro os crentes, depois o demônio, né? Só coloquei a mão nela, assim, já dei 3 gritos, já saiu da hora. Aí ele gritou, de lá, eu saí. Então foi uma experiência assim, muito maravilhosa. E qual que você falou? Sai em nome de Jesus? Não, na autoridade do nome de Jesus, eu te ordeno. Não tem o que falar. Não tem conversa, não é podcast, né, pastor? Não. É autoridade mesmo. O Jorge, o demônio foi feito para expulsar, não para conversar. Eu tive uma experiência muito interessante também, que eu cheguei numa casa, o demônio pegava a avó e as 2 crianças e o marido, e o filho dessa avó. Os 4 ficaram demoniados. Meu Deus. O Paulinho estava junto comigo esse dia. O Paulinho Germisson. E aí, quando nós chegamos lá, e aí eu expulsava o demônio voltava. O demônio voltava. Aí eu comecei a perceber que o negócio não estava certo. Aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, dá licença, eu entrei lá dentro do quarto, abri o guarda-roupa. Tinha um monte de imagens perigosas, imagens malignas, sabe? Arranquei tudo aquilo, peguei numa cação, joguei, quebrei tudo fora, nunca mais o demônio voltou. Então, você vai lidando com esse mundo espiritual, você vai aprendendo. Entendi. Então, se você aprende muitas coisas, né? Então, não existe uma cartilha pronta. Todo dia tem um aprendizado. Entendi. E a gente tem aquele livro do C.S. Lewis lá, A Carta de Diabo para o Seu Aprendiz, que ele vai falar justamente isso, que a função, às vezes, do diabo, e isso é uma coisa que acontece na nossa geração, é trazer pra gente, ou parecer pra gente que nós não estamos vivendo numa guerra espiritual. Sim. Que tudo é natural, normal, mas a guerra não é contra Deus, porque Deus não tem como lutar, ele e o diabo não estão brigando, né? O Deus já venceu, né? Exato. Só que sobre a nossa vida existe uma guerra, né? Para levar o evangelho existem os impedimentos. Quantas vezes no Projeto Lucas, antes de ir para o Caleb presenciou, caiu o telão de LED lá, não sei se ele contou para você. Então, assim, a gente vive essas experiências, a gente passa por essas coisas porque a gente tá numa guerra e a gente precisa ter equipada, né? Eu estava em Paiquerê para fazer um culto, e aí a gente montou todo o palco, montou todo o som, o pastor Gregório estava conosco. E aí, de repente, veio-se uma nuvem e começou a chover. Tudo montado, o pessoal chegando para o culto, um culto no ar livre. E aí o pastor Gregório falou assim, vem cá todo mundo, faz um círculo aqui, vamos orar agora. Essa nuvem vai sair daqui agora. Nós oramos e nós estávamos num lugar bem alto, assim, aquela nuvem estava jogando, nós estávamos tudo molhando já. Acabamos de orar, a nuvem foi empurrada com a mão, assim, ó. Ela foi molhar lá no meio da lavoura e nós fizemos o culto e 21 pessoas creram em Jesus naquela noite. Nossa. Mas para retaliação nossa, quando nós estávamos indo com a Kombi ali na 445 ali, nós estávamos indo com a Kombi, o irmão se perdeu e tinha um Fiat daquela época, era um Fiat da Sercontel, que fazia manutenção nos postes. A Kombi empurrou aquele Fiat,
machucou todo mundo, estragou o físico. Nós tínhamos que pagar um físico novinho para ser contento. Então, o mundo espiritual, ele é real. Tá? Ele é real. Então, só que aí eu vou explicar uma coisa para vocês. Quando vocês olham para a história da igreja a partir do 3º século, o diabo bateu de frente com a igreja. Bateu de frente, só que a igreja cada vez crescia mais. Quando, a partir de Constantino para cá, ele entra dentro da igreja. Então, ele entra nas entranhas da igreja, a partir da sua administração, o que ele faz? Ele começa a dominar a igreja de dentro para fora. E aí começou pessoas que não eram evangélicas, que não eram crentes, que não queriam ser, começou a mandar na igreja. Que aí foi a secularização da igreja. Aí o que aconteceu? De lá para cá, então, Satanás mudou sua estratégia. Então, hoje nós temos no nosso... Pode ver que quase não tem pessoa demoniada no culto hoje mais. Mas por quê? Porque a sutileza é outra. Tá disfarçadinho. Eu acho que até no livro, João, do Carta já para o seu aprendiz, fala que ele não quer tirar a pessoa da igreja. Não, ela fala que quer usar lá dentro. Não, vai no culto. Só que lá vai usar, né? Exatamente. E o que eu peço para Deus, ministerialmente para mim? Eu peço que Deus me dê discernimento. Eu olho para você, eu quero ler a tua alma, ler a tua intenção. Eu quero ler você. Sim. Existe a ortolália, que é uma ciência da língua. Quando o psicólogo senta, você senta no divã do psicólogo, por que ele te ouve? Porque a sua fala demonstra quem você é. A boca fala, então o pastor hoje tem que ter mais ouvido do que boca. Quando você ouve mais, você já tem a interpretação da pessoa. Sim. Então hoje eu aprendi a duras penas ouvir mais. Aí quando eu ouço a pessoa, eu tenho já uma leitura da pessoa. Não dá para esconder as intenções. Talvez o dom de discernimento de espírito, hoje em dia, é um dos mais fundamentais aí na igreja. Você sabia que você raspando a língua e levando para uma lente de laboratório do microscópio, você consegue chegar a mais doenças do que pelo exame de sangue? Porque a nossa língua, ela possui muito mais doenças dentro dela, ela demonstra muito mais nossas doenças do que o próprio exame de sangue. Olha só. Então, por isso que quando você ouve uma pessoa, você tem a leitura da alma dela. Você lê a alma, você lê a pessoa. Então, isso eu trago... Até com medo agora. Eu trago isso para mim. Não fala muito aqui. Isso eu trago para minha vida hoje, ministerialmente. Então, nós ouvimos muitas pessoas nos gabinetes pastorais, né? E hoje em dia é difícil, né, a pessoa 3 minutinhos de prosa, você já leu com a sua experiência, já sabe. Os pregadores. Os pregadores, hoje, o perfil de um pregador, ele se demonstra dentro da pregação. Você demonstra se ele é narcisista, se ele tem segundas intenções, o que ele vai fazer, se ele é cristocêntrico ou não se ele é coach. Se ele é coach, entendeu? Então, hoje... Se ele está buscando só a resposta do público, porque ele quer... Esperando o retorno, né? Imediatista, né? Então, tudo isso é sério. É verdade. Então, hoje a igreja tem muita sutileza. Você tem que saber fazer essa leitura. É isso aí. Show. Pastor, muito obrigado pela presença. Foi tranquilo, não foi? Foi. Falei, vamos esperar o final pra ver. O Kidão tava assim, né? O Kidão tá com medo. O Kidão deu trabalho pra vir aqui depois, não viu onde voltar. Vir de novo, Não, foi bom. Legal. Vocês são... Valeu você que acompanha até o final, produça, Fiozeira, Arthur. Pensaram na hashtag ou não? Pensou? Desperdício. Nem... Não lembra? Por quê? Do comecinho do pastor com um terno. Ah, verdade! Que desperdício! Dá uma olhada boa, Arthur. Se você assistiu até o final, a hashtag do episódio de hoje é desperdício. Que desperdício! A pessoa vai entender isso aí, vai ter que assistir inteiro pra você saber. Hashtag que desperdício. Então, assim, se você não compartilhou esse episódio com mais alguém, compartilhe agora, deixa seu like, seu comentário aqui. E pastor, para encerrar, essa câmera tá apontada para você. Quiser deixar uma última mensagem, mandar um abraço para alguém, essa é a sua hora. Eu quero deixar um abraço a todos e essa conversa aqui foi uma conversa bem informal, né? Não há nenhuma intenção nossa de vender nenhuma ideia, nem vender imagem de ninguém. Nem curso, né? Não tem nenhum rastro pra cima. Aproximadamente a minha vinda aqui é ser transparente, é ser normal, ser como a gente é. Eu lido no dia a dia com a igreja, eu sou chão, terra. Uma coisa que eu aprendi com o meu Jesus é que ele se humanizou para ensinar a gente a ser humano. Se tornou gente para ensinar a gente a ser gente, que a gente desaprendeu a ser gente. A gente desaprendeu a ser humano. E a gente, quando se torna superior ao outro, nesse mundo que nós estamos vendo aí, quando a gente pisa no outro, aí a gente se torna um diabo. Aí se torna um diabo. Então, que a igreja volte a ser humana, aprenda a ser gente. Em primeira carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, a minha vida é buscar esse esvaziamento constante.
Amém. Show de bola. É isso, valeu demais. Obrigado, pastor, Valeu, pastor. por todo o seu trabalho. Nós não podemos recompensá-lo, mas Deus irá, com certeza. Amém. Obrigado pelo convite. Valeu, pastor. Valeu. Isso aqui é herança da pandemia, isso aqui ainda. Que ele cresça E a gente diminua. principalmente a barriga. Tamo junto. Valeu, galera. É isso aí.